noite! Estamos aí com mais um episódio do 360 Podcast, nosso oitavo episódio. De hoje estamos com Mário e Poliana Feltran, que além de serem nossos clientes, são referência no setor de barbearia. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, a gente vai falar um pouco sobre a trajetória deles e também sobre muitas coisas mais. Então, sejam bem-vindos. Obrigado. Primeiramente, obrigado pela presença de vocês. Vocês são nossos primeiros clientes da assessoria aqui, então está sendo muito positivo para a gente. Isso aí. E antes da gente trocar uma ideia sobre vocês, a trajetória de vocês, a gente sempre fala dos nossos patrocinadores, todo episódio estamos falando de vocês aí. Então, a começar pelo Cretino, que já deve estar chegando logo. Cretino que, se você vê Quirinópolis e não experimentou um sanduíche do Cretino, pode ter certeza que talvez você não vê Quirinópolis direito. É um sanduíche artesanal, bem saboroso, e não é aquele artesanal tipo pão brioche, não é artesanal mesmo, raiz, de chapa e tal. Muito bom. Se você é de Quirinópolis ou de fora, não provou ou já provou, pede lá que vale a pena. E, bom, agora a gente falando de alimento, vamos falar também de bem-estar, né, de saúde do corpo, a começar pelo estúdio da Liniane, que é o estúdio VIP, onde você encontra pilates, você encontra yoga, você que está procurando tanto performance, ganho de massa muscular, qualidade de vida, quanto você que está procurando uma recuperação de alguma lesão, algo assim, procura ela, porque eu tenho certeza que você vai ser muito bem tratado, você vai ter uma profissional extremamente qualificada, ela acabou de concluir o mestrado dela, é uma pessoa excepcional, um ser humano muito bacana e acredito no nosso projeto, então vai dar uma conferida lá também. E já que a gente está falando também de cuidado com o corpo, tem o Centro de Treinamento do Bilica, para você que é atleta ou às vezes é um atleta amador, ou mesmo uma pessoa que está buscando também recuperação muscular, mas com outra abordagem, procura o Bilica, ele faz treinos funcionais, ele faz o treino de powerlifting, que é de levantamento de peso, são muitas vezes também treinos específicos para determinados esportes. Eu acho que vale a pena você conferir lá. Foi o nosso penúltimo episódio, você pode assistir também, esclarecer um pouco mais. Falando também da área da saúde, tem a clínica da doutora Isabela Pafum, que conta com profissionais de várias áreas. A gente fala que é uma clínica da família para cuidar desde o bebezinho da sua casa até o seu avô, sua avó, bisavô, tataravô, que seja. Você vai encontrar um cuidado muito bom. São profissionais extremamente capacitados, dedicados, eles lecionam na universidade, então pode ter certeza que é muito bom. E tem o Dr. Cássio também, que foi o nosso primeiro episódio, ele é nosso parceiro, um profissional muito bom, muito qualificado, você pode conferir nas redes sociais dele, que ele está sempre ministrando treinamentos fora da cidade, ele já foi até o Xingu cuidar da saúde dos povos indígenas, ele tem um histórico assim impecável, e só de saber que ele é aqui da nossa região, da nossa cidade, a gente fica muito satisfeito, é um cara que dá orgulho na gente. Eu acho que eu falei de todos. É isso, com certeza. Foram todos. Foi todo mundo mesmo. Até então foi todo mundo. E, bom, mais uma vez, obrigado por estarem aqui. Eu sei que muitas pessoas conhecem vocês, conhecem o trabalho de vocês, mas para quem não conhece, quem são vocês, o que é a Barbearia Feltran? Bom, eu sou o Mário Feltran, né? Barbeiro, né? Vim da profissão cabeleireiro, né? Iniciei como cabeleireiro e após a vinda para Quirinópolis, entrei nesse ramo só da barbearia, né? E o Poliana Feltran não esperava estar no rumo da barbearia, mas conheci o Mário e a gente teve essa ideia junto, uma atração e estamos aí. Bacana. E vocês falaram essa questão de quando vieram para Quirinópolis. Vocês são daqui, mas eu me recordo que vocês moraram em Londres um tempo. Foi isso, não foi? Não, na verdade eu sou de São Paulo, né? Eu vim para cá quando criança, minha mãe veio para cá em 89. E eu morei até 97, mais ou menos, aqui. Foi uns 7 anos, 7, 8 anos. E aí eu voltei para São Paulo para morar com a família do meu pai, né? E daí eu vinha aqui passear a cada 2 anos, 3 anos, uma vez no ano, às vezes dava, visitar minha mãe. E aí com
a chegada das usinas, né, que veio para Quirinópolis, acho que em 2005, 4, 5, por aí. A cidade começou a movimentar, a crescer, né? Minha mãe me ligou e falou assim, vem pra cá, né? A cidade tá crescendo, tem muito emprego aqui, não sei o quê, sua profissão aqui agora talvez fica boa, né? Mas na época eu estava muito bem estabilizado lá e já estava também com o pensamento de ir embora para fora, né, do país. Já vinha conversando com a prima minha, estava esperando a visita dela no Brasil para mim poder voltar com ela. E isso aconteceu, se eu não me engano, em 2009. Acho que foi 2009, né? E aí eu fui morar na Inglaterra, né? E lá na Inglaterra, meu primeiro serviço foi entregar panfleto, né? Eu acho que é o de todo mundo, né? Entrega panfleto, depois começa a entregar as próprias refeições dos restaurantes que você entrega os panfletos, porque você conhece a área. E aí eu cortava cabelo a domicílio, a pessoa ia em casa, ou eu ia até a casa da pessoa e cortava também e fazia esse intermédio. Fui trabalhar num salão. Mas como eu não tinha ido e não sabia ainda se era o que eu queria, se eu ia ficar mesmo, se o país era legal, se eu ia me adaptar, eu não quis ficar preso naquele salão. Eu queria conhecer mais, né? E aí o pessoal falou para mim, para você conhecer aqui, você vai ter que entrar no courrier, né? Que é o famoso serviço de entrega de moto. E aí foi quando eu comecei a trabalhar, né, no courrier. E nessas idas e vindas aí, eu conheci uma parte ali, né, da Inglaterra, viajando de moto para cima e para baixo e cortando cabelo, né, nas horas vagas, né, nos fins de semana. E até foi cortando o cabelo do meu cunhado hoje, né, que eu conheci ela. O corte mais caro da minha vida. Eu sou de Quirinópolis, né, nascida e criada em Quirinópolis. Embora Palmas conheci meu gringo, né? A gente tinha o gringo de São Paulo. Vocês se conheceram fora do país? Fora do país. Bacana, não sabia isso. E aí, tipo assim, eu tinha muita proposta de serviço para quando voltasse pro Brasil ficar em São Paulo. Mas como a gente ainda não tinha essa vontade de voltar naquele momento, a gente só veio para poder casar, arrumar essa papelada por causa de dupla cidadania, tudo, para voltar para trás. Nesse tempo o pai dela adoeceu, né? Ele passou por um período de tratamento, tudo, infelizmente veio a falecer. Inclusive, assim, enquanto eu estava aqui, nós chegamos aqui, né, eu cheguei aqui em maio de 2012. E aí nós não íamos criar raiz. Nesse tempo nós compramos uma moto, fui lá na Motogol lá, comprei uma motinha. E fui trabalhar com mototáxi, porque era uma profissão que não ia criar raiz. Deixa eu receber ali que chegou um mimo aqui. E aí, a gente não ia criar essa raiz, né? Então falei, mas enquanto estiver aqui eu preciso ganhar um dinheiro, né? E aí eu conheci um rapaz e ele falou pra mim, cara, no mototáxi é assim. Eu falei, dá pra levantar um dinheiro, bacana. E a trajetória, cara, nossa aqui é marcada por muito, mas muito trabalho. Logo em seguida, nós vimos um trailerzinho para venda. E aí, vamos daqui, vamos dali. Eu já tinha mexido com lanche, né? Falei, vamos comprar esse trailer aí também. Isso aí é um trem fácil de vender na hora de ir embora. E compramos e abrimos esse pit dog. Então fazia mototáxi durante o dia. De noite a gente, lá para umas 6, 7 horas, abria o pit dog e ia trabalhar. Nos dias que estava menos movimentado, eu ficava no mototáxi, aí ela me ligava, deu um movimento a mais, aí eu corria para lá. E aí o meu sogro, vendo esse corre-corre nosso, pegou e falou, rapaz, você fica aí, esse trem é perigoso, você corre para lá, corre para cá, né? E às vezes eu chegava em casa e contava, hoje quase foi um acidente, porque, né, o trânsito é meio caótico, né? E aí eu falei, eu não conheço muita gente, eu morei aqui um tempo, eu tenho alguns amigos de infância, mas era pouco, né, para manter um lugar aberto, né. E aí ele tinha um boteco muito badalado na cidade, né? Muito conhecido, e aí ele falou, não, eu vou mandando o pessoal daqui para lá, vou te ajudando, né. Aí
E aqui, como eu falei, né, na época estava em altas usinas ainda, nessa época também tinha muita terceirizada aqui, você não achava mão de obra fácil, né, para abrir um salão mesmo. E aí nós acabamos abrindo só a barbearia mesmo. E aí foi até engraçado, né, porque a Poliana rodando a cidade, eu trabalhando, ela procurando um cômodo, aí achou lá do lado Da My Shape. da My Shape, né, e tá bom, né, o aluguel naquele tempo não era muito barato, mas também fizemos umas contas e falou, talvez dá, né, vamos peitar. E aí agora ir para mobiliar isso aí. Aí eu tinha um consórcio, né, que a gente pagava todo dia no mototáxi, era um consórcio diário. Dentro dos 30 dias você pegava. Então, tipo assim, era R$10, você pegava 300, né, 30 dias corrido. Aí se você quisesse comprar mais pedras, né, falar assim, eu quero 10, aí você pegava 3.000. E aí eu tinha, acho que, 7 pedras lá para receber. E aí meu sogro falando, eu falei, não, espera que eu vou pegar esse consórcio e vou analisar bem isso daí. E aí a Poliana achou esse cômodo, aí eu falei, legal, mas eu acho que até lá não vai dar para segurar. Meu sogro falou assim, quanto que é esse consórcio? Eu falei, é para tal dia ainda. Ele falou, de quanto que é? Eu falei, 2.000. Ele falou, vou te dar esses 2.000, você vai lá fazer esse trem, na hora que você receber esse consórcio, você me paga, né? Eu falei, tá bom. Aí peguei e falei pra ele, né? Eu falei, beleza. Aí saímos na captura de comprar as coisas. E aí R$2.000 não era muita coisa. Né? E eu queria uma cadeira, que até hoje ela tá lá na barbearia, né? Teve lá na academia, né? Aquela cadeira. E aí eu rodei essa cidade um dia inteiro, e nesses barbeiros antigos, e falava assim, cara, tem uma cadeira aí pra vender antiga, ou eu tinha, mas vendi, mas vai no fulano, e a mesma conversa. E aí fui num outro, ele já faleceu, mas ela já vendeu. Aí falei, aí eu tava quase desistindo, parei num salãozinho lá na rua Rio Preto, e aí ele pegou e falou assim pra mim, cara, eu não tenho não, mas tem um senhor ali que ele teve um problema de saúde e eu acredito que ele deve ter essa cadeira lá, vai lá. E eu cheguei lá, né, e chamava Salão Avenida. Hoje ele ficava, né, do lado do posto São Judas Tadeu, ali. E aí ele tinha sofrido um derrame, né, e depois de um tempo ainda descobri que era avô do cliente meu, amigo meu, né, do Vilmar. E aí eu comprei essa cadeira, rapaz. Eu queria comprar e ele falava assim, eu acho que eu vou voltar a trabalhar, né? Legal, mas certeza que o senhor não quer vender, né? Aí eu lembro que na época eu falei assim, gente, para me levar essa cadeira aqui eu vou ter que oferecer muita grana. Tem uma história em cima, né, cara? E eu respeitava isso, eu não queria tirar proveito daquele momento. E aí eu tinha R$500 no bolso dos 2.000 para comprar mais coisas além da cadeira. Aí eu falei assim, mas se o senhor fosse vender ela aí, por quanto o senhor venderia? Ele falou, não tem nem noção, quando eu comprei isso aqui foi cruzados ainda, né? Aí eu falei, nossa, velho. Falei, olha, eu posso te fazer uma oferta? Né? Eu falei assim, ele falou, não, pode. Eu falei, olha, eu tenho R$500 no bolso. O senhor aceita os R$500? Rapaz, ele regalou o olho e falou, então eu vou vender, né? Eu falei assim, em respeito à sua profissão, a minha, né, que é do mesmo jeito, eu sei que o senhor tem uma história, mas eu vou zelar muito dessa cadeira e o dinheiro que eu tenho no bolso. Na época era um dinheiro considerável, né? Para se pagar na cadeira, e eu falei, eu vou comprar só essa cadeira e o resto eu me viro depois. Ainda faltava muita coisa, cara. Aí ele pegou e falou, não, beleza. E quando nós fomos tirando os trem lá de cima, lá do cômodo que ela tava, sabe aqueles pisos vermelhão? Ela era inteira daquela cor. Ele pintou no pincel até o estofamento. Era tudo daquele nada. Eu olhei assim, aí eu falei, vou lá buscar a carretinha, vou me levar ela. Peguei minha moto, fui no mototáxi, peguei a carretinha e fui lá. Aí peguei ela de lá, eu já tive que ir direto pro jato de areia, né? Tinha um jato de areia lá perto da BB. Mandei jatear tudo aí, falei, agora é começar do zero. Teve que trocar o estofado? Teve que trocar tudo, estofamento, não dava pra aproveitar nada, né? Só a madeira e o ferro, mais nada. Aí eu lembro que foi até eu levei pro meu tio pintar pra mim, né? A ferragem.
lixei o madeiramento, né? E falei, não vou pintar, só passei um verniz. E aí vamos procurar alguém agora para fazer o estofamento. E achamos o Couto, né? Foi o Couto que fez. Na época ele era lá perto do... Não, era... Não, perto do bar do Oberdan. Era ali próximo ao bar do Oberdan. E aí ele pegou e fez. Para nós era um cômodo bem grande, acho que quase de frente com a Sagrado Coração de Jesus. Um negócio assim, era naquela região ali. E aí ele tentou fazer. Falou, ó, eu não... Mostrei mais ou menos a foto, falou, ó, no serviço assim, talvez, né? Mas eu vou fazer o máximo que eu puder aqui. E ficou muito bacana na época o serviço dele. E aí, pronto, a cadeira estava pronta. O espelho estava compro. O dinheiro chegar. As máquinas estavam compra, mas cadê o dinheiro pro resto? Faltava lugar pro pessoal sentar, uma bancada. Aí eu dei um tour na casa da minha sogra e falei, tem algo que me interessa aqui. E aí eu peguei o aparador, inclusive esse aparador foi o mesmo que teve também lá na WeFollow aquele dia. Aquele aparador foi o primeiro, cara, que eu usei como bancada. Devolvemos e pegamos pra trás de novo. Um banco de madeira, ela tinha um banco de madeira, de pranchão mesmo, cheio dessa largura. Eu falei, cara, vai ser esse. Aí falei assim, fui no meu primo lá, ele trabalhava em oficina automotiva, o Emerson. E aí pedi pra ele, falei, cara, inverniza esse banco pra mim. Eu falei, invernizo, eu vou te cobrar tanto. Aí eu comprei o verniz, levei lá, e ele invernizou pra mim, mas ele deu muita, eu acho que foi 5 mãos de verniz. Esse banco ficou lá quase 10 dias invernizando, né? Cara, e aí o ventilador da minha sogra também foi passado a mão. E levei, cara, e foi assim, o começo da barbearia era bem simples mesmo, né? E abriu. Aí, tipo assim, como era novo, na fachada, que legal. Né? Era muito novo, né? Eu falei assim, agora a Poliana vai ter que ficar aqui. Eu falei pra ela, eu falava assim, ó, fica aí. Se chegar alguém, como nós acabou de abrir, fala que eu fui buscar um parafuso, alguma coisa aí, que você me liga rapidão, eu tô aqui. E aí 5 horas da manhã eu levantava pra ir pro mototáxi, que era bom que pegava o pessoal que acordava atrasado, pra ir pra usina, precisava para não perder o dia, eles pagavam um mototáxi para levar. Então eu fazia muita corrida nesse horário. E aí eu ia para lá 5 horas, depois levava meu filho na escola 7 horas e já parava por lá e abria, né? Aí ela ia para lá, ficava lá e eu ficava no mototáxi. Chegava alguém, ela ligava, eu corria. 6 horas a gente parava e abria o lanchinho. Aí fomos fazer a fachada. Aí foi quando eu conheci o Maurício. Fomos fazer a fachada e aí colocamos lá o Wells e o Jimi Hendrix, como se fosse um filme assim no fundo, né? Aqueles filmes aquelas telas de filme. Rapaz, e aí foi muito engraçado, né? Porque, tipo assim, eu tinha um amigo, ele olhou lá e falou assim, rapaz, esses dois aí é dois noiados, né? Meu pai, no dia que a gente colocou, aí meu pai trabalhava até muito tarde no bar, né? E eu ansiosa que meu pai lá ver essa nossa, meu pai vai achar o máximo isso aqui. Aí ele chegou e pai, terminei, não tô indo buscar o senhor. Eu fui lá todo empolgadinho, ele desceu, olhou. Cozinha do céu. O que foi, pai? Mas por que barbearia? Eu falei, pai, porque é uma barbearia, não é um salão. Ele, não, cozinha, é salão. Eu falei, pai, a gente veio fazer a diferença. Aí ele, esse moço aqui, o Elvis, eu até conheço, mas que esse maconheiro aí do lado? Ele tava fumando um cigarro. Que esse cara que vocês colocaram aí? Eu lembro da família. Aí eu falei, pai, relaxa, vai dar certo. A gente veio pra ser diferente, não é pra ser igual. É barbearia. Então põe salão feltrão. Eu falei, pai, salão é de festa. É barbearia. E fez aí eu toda empolgada nele. Pozinho do céu, esse vai dar certo. E saiu balançando a cabeça, já fui conversar com o Mário. Não, sou desse, vai dar certo. Cara, e assim, nós enfrentamos assim um pouco de preconceito e um pouco de falta de informação no começo. Por ter escolhido o nome barbearia naquela época não era evidência ainda. A barbearia veio estourar de novo em 2016, 2017 para frente, né? Então, o pessoal abria muita porta e perguntava, você só faz barba ou corta cabelo também? Né? E a gente tinha que explicar tudo certinho. Sempre foi muito paciente nesse quesito, porque quem quer trazer uma mudança, uma novidade, tem que ser paciente, né? E a cidade,
era uma novidade muito grande para a cidade, vamos dizer assim, esse nome, barbearia, não tinha nenhuma. Quem tinha visto isso já estava com 60, 70 anos. Sim. Né? No mês e pouquinho que a gente tava, a gente já fez uma amizade sincera com o nosso vizinho. Vamos pôr um ar aqui, que não dá não. Esse ventilador tacando cabelo nos clientes. Já tacamos um ar lá dentro, eu pensar, pô, o ar fechou lá. Aí foi a Terceira Guerra Mundial. Tudo. E cada flash. Fechado, com ar-condicionado, não dá. Esse povo é louco, cortando cabelo a R$10. Vai pagar de que jeito? Eu falava, não, vamos. Cada flash assim que a gente inventava na barbearia era uma disputa muito grande para poder fazer dar certo. Né? Que nem o ar-condicionado, porque o ventilador, cara, jogava cabelo, que é muito quente, né? Sim. Jogava cabelo na cara da gente, na cara do cliente, aquele trem, eu tava ficando incomodado com aquilo. E aí tinha o ar lá de cima da My Shape, tinha o ar lá, né? E aí, conversando lá, vamos colocar esse ar, vamos. Conversei com o cara, falei, nós vamos te pagando por semana e tal. E ele, não, beleza, tranquilo, e colocamos esse ar lá. Aí colocando esse ar, rapaz, e aí falei assim, agora vamos aumentar um pouquinho, né? Acho que aí aumentamos R$5 no corte, de 10 foi para 15. Foi uma coisa também que eu tive que dar um passo para trás para conseguir subir de novo os degraus. Quando eu saí daqui em 2009 do Brasil, eu cobrava R$25 para cortar um cabelo. Tive que ir aqui, porque era novo, né? Ninguém conhecia meu trabalho. Tive que colocar R$10, que era mais ou menos o padrão da cidade, até o pessoal conhecer isso aí. E aí colocamos o ar, aí um pouco depois do ar nós conseguimos comprar já um sofá, né? Colocamos um sofá. E aí eu tô lá conversando com o Paulo Henrique um dia na My Shape. Chegou um rapaz lá que também é arquiteto. Paulo Henrique fazia muito trabalho de CAD, esses trem. E falou, cara, eu tô tentando vender um frigobar desse aí, se você souber de alguém. Eu falei, se você não estiver precisando do dinheiro nem do frigobar, eu tô aqui, né? Eu tô querendo pôr na barbearia ali, mas se você me der um prazinho aí, né, que eu comecei agora e tal. E ele falou assim, não, pode pegar lá, vamos lá buscar ele agora? Eu falei, vamos, aí vai eu com a motinha de novo e a carretinha. E busquei esse frigobar lá, e aí comecei a colocar uma cerveja, um refrigerante, uns trem pra vender. Cara, e aí já virou sensação, né? Porque era um trem que realmente aí já não tinha mais nada na cidade parecido com aquilo. E aí, cara, foram nesse lugar, foram 3 anos e 8 meses, né? E aí o movimento já muito grande, né? E eu falei assim, eu preciso saber se eu consigo mudar daqui agora, né? O que eu vou fazer? Aí, nesse meio tempo ainda veio eu lembro na época o Lucas abriu a conveniência lá no Varejão, né? E ele falou pra mim, eu vou lá em Goiânia buscar uma chopeira. O cara vai sozinho? Vou escrever de qualquer estranho. Chegou lá, rapaz, e vai daqui, vai dali. Ele ia comprar uma chopeira maior, eu falei, eu vou ficar com a sua. Você vai vender a sua menor? Vou, então vou ficar com ela. Aí já comprei uns cascos lá junto com ele, já trouxe esse chopp. Aí comecei a vender chopp. Aí, meu amigo, a fila do INSS do lado de fora era grande. Todo mundo com a tacinha geladinha. Eu usei a cervejeira, o frigobar para gelar as taças e tinha a cervejeira em cima dela, né? A chopeira em cima dela. Cara, e aí movimentou mesmo. Aí o trem badalou. E eu falei assim, aí trocando ideia com o Micael um dia, trabalhava na Master na época, hoje tá lá em Rio Verde. Falei, cara, eu preciso saber como que eu faço pra me mudar, eu tenho que saber rotatividade, porque naquela época, cara, era pegar o dinheiro, pôr no bolso e pronto, não tinha sistema de administração, né? Falei, cara, eu instalei num salão um tempo atrás aí um programinha, massa, pra mulher, eu acho que ele vai te ajudar aqui. Então, beleza. Aí, pegamos um notebook que nós tínhamos trazido lá de Londres, né? E aí pegamos esse notebook, colocamos aí, ele colocou esse programa lá, cara, e aí nós começamos a usar, e aí começamos a ver a frequência, né? A rotatividade, frequência, os clientes que voltavam, os que não voltavam. E através disso daí, e ainda era ordem de chegada, né? E aí através desse programa nós conseguimos começar a colocar a agenda marcada. Que foi um preconceito grande que nós enfrentamos. Nego bravo, mas eu tô aqui, o cara não chegou ainda, isso, mas não sei. Vocês estavam lá do lado da My Shape? Do lado da My Shape ainda, a Garibaldi Teixeira. E aí passou-se mais um tempinho, né, que a gente já estava com o programa, aí nós olhamos, analisamos, dá para empeitar um lugar maior, um pouco mais caro, já dá para mudar. Né, os números aqui condizem com a mudança.
E aí começamos a procurar lugar. Aí procurando, achamos de frente a Nova Matriz, onde é o Tropeirão hoje. E aí mudamos pra lá, aí fizemos uma reforminha lá, tudo. Na época teve que fazer um banheiro lá, o dono fez o banheiro, que não tinha um banheiro. E aí era um cômodo bacana, cara. E por fundo ainda tinha mais 2 cômodos grandes, era uma cozinha bem grande, como se fosse um quarto, porque lá era uma casa só e ele dividiu no meio. Cara, desbloqueei uma memória de agora, tinha um estúdio de música. E aí no primeiro cômodo ali na frente fizemos uma barbearia. E aí na época a gente mexia com banda, o Xuxa mexia com banda. E aí nós juntou essa galera toda que não tinha onde ensaiar e fizemos, cada um levou um pedaço de som pra lá e montamos um estúdio lá. E aí lá na frente a barbearia e o povo ensaiando no fundo ali no estúdio, né? Era muito bacana. Colocamos uns bistrô lá na frente, era mais afastado da calçada. E aí, cara, aumentou mais uma vez o corte. E toda vez que aumenta, cara, infelizmente você perde uma gama de cliente, mas também começa a aparecer outra, né? Sempre vai aparecendo uma gama de clientes também, assim, diferente, né? Graças a Deus eu tenho muitos que começaram na Garibaldi Teixeira comigo, hoje depois já de 12 anos, estão ainda lá cortando cabelo comigo, independente de situação e preço e local, né? Acompanham desde lá, né? E tem muitos que infelizmente também a gente topa na rua tudo, não corta, mas cara, pra mim é como se eu estivesse frequentando lá, né? A gente não esquece nunca, né? E a barbearia, cara, assim, foi tomando uma proporção, assim, muito diferente do que a gente tava pensando no começo, né? Achando que ia ser aquele cômodozinho ali pro resto da vida e pronto, ganhar aquele dinheiro ali e pronto, né? Pra se manter. Mas aí a Poliana estuda muito, aí veio essa era de internet, Instagram e essas coiseiras, e a barbearia veio e deu aquele boom, né? Em 2017. E como eu já tinha visto algumas coisas diferentes lá fora, né? A barbearia sempre foi mais voltada também para aquele estilo mais gringo, né? Mais rock and roll, mais old school, né? E uma coisa que numa cidade onde o sertanejo predomina também era um desafio, né? Mas com o tempo a gente foi aquebrantando aí os corações do pessoal e chegou até o ponto de a gente escutar, cara, eu não gosto de rock, mas se eu vier aqui dentro tem que ser rock, porque é o único lugar que parece que combina com essa música. Né? Os clientes mesmo falando isso, né? Não, eu acho bacana, muitas vezes a gente fala, um comércio, alguma coisa, você dá uma barbearia filtrando. Barbearia das motos? A barbearia do rock? O pessoal tem essa paixão por moto nasceu da profissão? Não, essa daí vem desde os 13 anos. Porque foi assim, cara, eu era badequinho de leiteiro, cara. Eu andava na carroceria do F1000, da 4000 e abria a porteira e pegava galão de leite. E aí, esse patrão meu, cara, ele comprou, lembro, na época, uma Titan 95, roxinha, mas era o trem mais lindo do mundo, né? Aquelas Titanzinhas zero. Cara, e aí ele pegou e falou assim, vou te ajeitar essa bicicleta minha, era uma monareta, velho, daquelas que dobrava no meio ainda, aro 20. Ele falou, vou te ajeitar. E eu não tinha bicicleta, tinha nada, né? Eu venho de família muito humilde, cara. Graças a Deus, muito humilde, mas muito bem educado, minha família, graças a Deus, tem, não, que nem diz, todo mundo dentro da linha, sabe? E aí eu peguei e falei, nossa, que massa, né? Aí ele falou assim, mas eu vou te cobrar, na época, tipo assim, nem lembro, cara, quanto que foi, mas tipo R$5, que né, eu ganhava pouco na época, acho que era 50, e ele falou, vou te cobrar 5 pra não falar que ficou de graça, você não fazer pouco caso. Beleza. E aí, cara, ele ia muito pros lugares, ele gostava de tomar uma, e aí eu acho que num dia, não sei se ele me ligou, e ele ia dormir na casa da namorada, ou ele tava num boteco, alguma coisa assim, e ele falou pra mim, cara, minha moto não pode dormir na rua, você não tem como você vir buscar aqui? Eu nunca andei de moto. Aí ele falou, não tem segredo, você vai bater o pé pra frente aqui, ela já vai andar. Aí a segunda é pra cima, e aí aqui, eu falei, beleza. E eu fui lá, cara, quando eu sentei naquela moto que eu comecei a ir embora pra casa, eu acho que fez igual o Homem-Aranha quando foi picado pela aranha, entrou dentro do sangue, assim, sabe? E desde então, cara, minha paixão era moto. A minha paixão era moto. Nós ia lavar a caminhonete no sábado cedo, né? Porque nós não fazia
no domingo cedo, que chegava da linha de leite, era só até meio-dia, chegava e ia jogar uma água na caminhonete, aí ele já colocava a moto lá e eu gostava de lavar aquela moto pra ele, cara. Eu jogava uma aguinha lá e arrumava aquela moto. E aí, cara, foi paixão, né? Falei assim, nossa, um dia eu tenho que andar, eu tenho que ter moto, né? Agora o negócio é moto. E eu andava de bicicleta até fazendo barulho de moto na rua, quando era menor, parecia doido. E aí, então, assim, a paixão por moto veio daí, cara, e nunca deixei de ter. Sempre, quando eu comecei a poder andar e ter, nossa, eu lembro aqui, talvez vocês não lembram, vocês são mais novos, mas tinha um lanchinho que chamava Nenê Lanche. E ele alugava jogue, mobilete e aeropush. Alugava nos finais de semana. Depois ele passou a alugar moto também, maiorzinha, né? A Today, tinha a Yamaha 135. Ele fazia a festa da molecada, né? Mas ele também vendia lanche? Era um pit dog, cara. Sabe onde é o Vonei hoje? Onde é o Vonei hoje? Sei, ali. Aonde tá a oficina. O Vonei tá no barracão, tem a oficina. Na esquina é o Caiaque Total, a oficina do Vonei ali, onde faz a mecânica, e o barracão. É onde era a oficina. E aí, ele alugava esse trem, chegava fim de semana, só dava nós, né? 15 passava o fim de semana, né? Alugava uma joguinha, alugava um trem, cara. Então, tipo assim, sempre que, em vez de gastar dinheiro com videogame, aqueles trem, era só lá, né? E aí, rapaz, eu lembro que minha primeira aquisição foi uma mobilete, uma Caloi. Eu mais empurrava ela do que andava em cima. Mas tava bom, sujo de graxa, de óleo, fedendo, gasolina. Mas tava lá. Um pouquinho que ela carregava a gente ainda já tava bom. E a briga sempre foi grande com ela, rapaz. Então, assim, essa questão da moto vem desde novinho. E tanto que quando eu cheguei na Inglaterra, eu falei, eu preciso viajar de moto, eu preciso fazer alguma coisa aqui, né? Sim. Por isso que eu não procurei logo um salão e fiquei estagnado lá, né? No salão, parado lá, trabalhando só no salão. Era bom, não faltava serviço. Quando eu cheguei, você vê, eu cheguei, foi uma semana, o cara falou, vou tirar férias, vou deixar você ir. Foi pra Itália, ficou 15 dias lá e fiquei tomando conta do salão dele sem nem falar inglês. A manicure, meu auxiliar falava, né? Então era assim. Lembro que eu fui cortar o cabelo de um árabe, velho. E aí a menina chegou e tal, falou assim, mas que língua que ele fala? Ele falou, não, ele é brasileiro, fala português. Aí ele pegou e começou a falar em português comigo. O cara falava 16 idiomas diferentes. Nossa! Esses dialetos deles lá, né, da coisa, falava as línguas principais todas e mais os dialetos dos países deles lá. E aí ele trocando ideia, aí começou a falar em português, já ficou mais fácil, né? Então, assim, e aí era muito corrido, né? Você entrava cedo no salão, saía de noitão, tinha que atravessar Londres para ir embora. E eu falei, não, eu vou... Cadê a parte da moto? Eu vim sonhando com andar de moto, mas cadê a parte da moto? E aí eu fui dar um jeito de andar de moto. E aí eu viajei bastante. Andei bastante lá. Você falou essa questão do árabe que você atendeu e falava português, mas a gente sabe que um bom corte é uma linguagem universal, né? Se você entende o que o seu cliente quer, ele vai se sentir entendido, vai ficar feliz e de alguma maneira vai ter essa conexão. Mas a gente sabe também que você é visagista e que isso faz você compreender ainda mais o seu cliente. Assim, eu acredito que assim como essa questão de ter trazido de volta a questão da barbearia para Quirinópolis, isso de implementar o visagismo agora está bem alta, né? Mas eu tenho certeza que foi algo que você já tem implementado há um tempo, né? Já. É porque assim, quando a gente é formado na escola de cabeleireiro, você já faz essa parte de visagismo, né? E quando você é formado como barbeiro, você só aprende a cortar cabelo. A escola de barbeiro, ela te ensina a cortar cabelo. Você vai sair de lá assim, sabendo cortar cabelo. Pra que serve a maquininha e cortar cabelo. Ela não ensina você mais nada. Hoje mudou, né? Hoje as escolas de barbearia estão um pouco mais adiante do que era naquela época, né? Eu tô falando de 24 anos atrás, né? Então, tipo assim, no cabeleireiro você sempre teve esse padrão. Então, eu não tinha dificuldade quando a pessoa chegava e falava, cara, o que você acha? Tá na sua mão, né? E já no começo aí da barbearia,
o pessoal oferecia só o que estava em alta no mercado. Ah, é um degradê? Então degradê para todo mundo. E não é bem assim que funciona. E aí, cara, veio, então, o pessoal foi extraindo, até porque muitos barbeiros famosos hoje também vêm do cabeleireiro, né, e ficaram com a barbearia, e foram trazendo do cabeleireiro, foram trazendo dessa parte o visagismo, tanto quanto a gente faz das mulheres, e já fazia em homens também, e foi trazendo mais para esse público masculino, né, e vendo e mostrando que um pouco da dignidade que a gente tinha lá atrás, porque quando eu comecei, se ela chegasse lá no meu salão e eu falasse para ela, olha, o seu cabelo fica na cor bonita assim, 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 e você vai ter que usar esse produto e esse aqui, era lei para ela. E infelizmente, como a nossa profissão não precisava de faculdade, de um estudo, e não tem fiscalização, isso até hoje, né, foi banalizando um pouco. O pessoal foi abrindo, aprendendo aqui e ali, na internet, a facilidade da internet, então muita gente veio banalizando isso e fez nós perdermos um pouco dessa credibilidade que tinha, né? E agora, alguns barbeiros trouxeram isso de volta, né? Nem o Ronan Mendes, que é um baita de um visagista, né, no Brasil, referência aí mundial, né? O Juarez, né, o Juarez Leite, que veio com a proposta das mudanças direto para o cliente, faz os seus vídeos aí, espalhou. Então, esses caras trouxeram de volta também um pouco de credibilidade. Hoje o cliente ele se sente mais à vontade em chegar e falar assim, ó, não, tá na sua mão, faz o que você achar que é melhor. Entendeu? Mesmo a gente... inclusive o Chu já fez isso hoje. Então, assim, não é mais só assim, chega lá, já chega e fala, ó, passa dois de lado aí, tira um pouquinho, tira na tesoura, ou geral máquina, ou a barba também, né? A barba a gente implementou nessa cidade aqui, isso eu posso falar com toda certeza, que fizemos muita gente usar barba aqui, que o pessoal não usava, não tinha costume de usar barba, e foi bem antes do boom da barbearia, né? Porque eu sempre gostei de usar barba, então usava, aí um amigo falava, e mostrava o porquê, né, já dentro do visagismo, mostrava o porquê disso, o porquê daquilo, e eles começaram a usar, né? E então, assim, cada processo, cada degrauzinho que nós subimos aí foi muita batalha, cara, muita batalha para mudar um conceito, né? Que hoje, graças a Deus, também geral abraçou, né? Então fica mais fácil hoje, né? De como o pessoal tem mais barbeiros trabalhando em prol da mesma cultura, né? Da mesma coisa, fica mais fácil até pra gente, né? Mas foi um começo, né? Foi um começo, uns degrauzinhos a subir. Então a gente traz isso daí desde lá de trás. Hoje temos aí as escolas de barbeiro bem mais especializadas, que nem hoje tem até a universidade, né, reconhecida pelo MEC, que é do seu Elias, né, um barbeiro referência aí mundial também, não é nem mais só a nível Brasil. Já perdi até a conta de quantos cursos eu fiz com ele, tanto presencial quanto de administração, de tudo, geral, né. Fui o aluno da última turma da academia em Belo Horizonte, agora ele mudou para São Paulo, né? Então foi onde abriu a universidade mesmo, agora tá lá no Morumbi. Então, assim, são escolas diferentes hoje. Então, hoje o barbeiro ele já vai sair formado, mas muito bem mais formado. Né? E tem muita especialização hoje também, né? Lá no Joelha se forma e tem o visagismo, tem o business. Então, hoje, assim, tá muito mais fácil que quando a gente começou, né? Quando a gente começou. Você vê, não tinha internet pra gente pesquisar, a gente ia comprar um produto, não tinha aqui perto, máquina, não tinha quem vendia, a gente comprava, era difícil. Não, cara, a máquina foi um negócio legal, porque, tipo assim, aqui tem o pessoal que vende muita coisa, tem muita lojinha, aquelas banquinhas lá do Paraguai, que o pessoal chama banquinhas do Paraguai, né, porque ele traz muita coisa. E na época eu lembro que um cara que ajudou muito e abraçou a causa, ele nem pestanejou, e eu trocando ideia com ele sobre máquina, foi o Juninho Orlando, né? Ele tem uma lojinha em frente ao Varejão, e eu levava para ele e falava, cara, olha, eu tô precisando de máquina, assim, você vai lá, não tem como você trazer dessas máquinas, assim, e ele foi abraçando a causa, sabe, cara, e por muito tempo ele era o único vendedor que todos os barbeiros que vieram depois tinham, né? Hoje, aí depois que cresce
a barbearia pegou um pouco de nome aí, tudo, veio vendedores de fora, a gente vai para os cursos, aí conhece os representantes e fala, ó, lá na cidade de Quirinópolis tal, tem barbearias, visita a gente lá, a gente precisa de produto, a gente precisa, né? Os primeiros produtos que eu vendi dentro da barbearia era da Avon. Eu cheguei na casa da minha mãe, fui no banheiro e vi uma pomadinha lá assim da Avon. Aí era do meu irmão. Aí perguntei, ele falou, massa, eu comprei aí da mulher aí, a amiga da minha mãe vende aí. E comprei. Falei, cara, pra você ver, aqui não tinha. Você ia no Autovisa, não tinha. Aí comprava da revistinha. E aí ela era cheirosinha, bacana, efeito brilho, né, molhado. Falei, cara, aí cheguei nessa mulher, falei assim, pede umas 20 aí pra mim. Ela olhou assim, vou pôr lá na barbearia pra vender. Não tem nada, cara, porque só gel, na época era gel. E o gel, não tem como você fazer um penteado. O que você faz, o gel destrói, né? Tipo assim, destrói assim, né? Porque ele molha o cabelo, né? Então o gel não é pra todo tipo de cabelo, todo tipo de penteado que você quer. Então, essa pomadinha começou a dar mais flexibilidade, cara. E aí você finalizava o cabelo, a pessoa bacana, aí levava uma, aí ia lá e pedia montando pra ela, né? E aí foi assim, e aí conforme a gente começou a fazer curso fora, que veio o boom da barbearia, começou a vir representantes pra cá, né? Mas esses dias até para eu passei lá no Jorninho lá e eu tenho ainda atrás as máquinas, né? Então a pessoa que precisa, né, de um pronto entrega ali, ele ainda tem lá, cara, é bacana. Show. E acaba que vocês meio que vocês educaram o mercado aqui da cidade, né? Porque, beleza, vocês chegaram com um conceito. Aí o conceito, provavelmente alguém não copiou, mas talvez replicou de alguma maneira, né? Vocês implementaram ali a experiência dos clientes de vocês, melhorou através do shopping, através do ar-condicionado, e foi pouco a pouco educando, com o agendamento, com os produtos, né? Mas se vocês pudessem também ajudar a educar outros empreendedores e tal, o que vocês falam que é a importância de, primeiro, valorizar essa experiência da pessoa, que é cliente, e segundo, ter esses produtos secundários, como os produtos que vocês vendem lá hoje, são de ótima qualidade, vocês trazem para a gente que vocês também querem dar uma ênfase nisso, e a gente sente que tem uma relevância também para vocês como empresa. Então, de novo, a importância do foco na experiência do cliente e a importância de ter esses produtos secundários, além do seu serviço ou produto principal. Então, veja bem, vou dar um exemplo então aqui, que nem eu falei mais cedo do cabelo. Hoje a pessoa procura a gente para fazer uma desondulação, que é um serviço que é para quebrar ondas, né? Diferente de dar uma quebrada no volume, diferente de uma progressiva, de uma selagem que deixava o cabelo mais liso mesmo, mais esticado. Você consegue dar uma modelada no cabelo ainda, fica natural. Quem olha e não conhece não sabe que você fez algum procedimento no cabelo, né? Só quem te conhece, porque, né, já sabe, está acostumado, mas do contrário não. E aí o que acontece? Isso aí é uma somatória, porque se eu faço esse procedimento e te libera, aí chega lá na sua casa, você vai lavar com um shampoo agressivo, você vai lavar com sabonete, porque ontem tem muito disso, né? Tá mudando a cultura, mas ainda tem muitos que fazem isso. Então, tipo assim, você vai acabar com aquele serviço muito rápido. Então, para mim, mostrar para você o valor que aquele serviço tem, ele vem agregado a um pós, né, um cuidado. Então, é onde a gente tem os produtos que é para a pessoa já complementar aquilo. Então, vai aumentar a durabilidade, não vai estragar o cabelo, ela vai ver literalmente um resultado. É mais ou menos quando você vai no médico. Você faz uma cirurgia, você vai ter que tomar remédio por um tempo, certo? Para até melhorar, tirar a dor. Então, é mais ou menos assim, é um complemento. E hoje tem muitas linhas, né? São diversas linhas e realmente a gente gosta de trabalhar com linhas mais específicas, né? Linhas de melhor qualidade. Às vezes o preço, tem muita gente... Eles exigem, né? A gente coloca um mais baratinho lá, a pessoa olha, se eu falo 50, esse é 200, ele vai dar de 200. Ele já... porque assim, não que o preço fale sobre 100% do produto, mas não tem como, cara, você unir tanta qualidade a um preço pequeno hoje. Infelizmente, o nosso país vive essa questão, né? Não é só a questão de, porque tudo que é caro é bom. Não. Mas é porque o nosso país vive hoje, né, um momento onde as coisas estão um pouco preço elevado. E muitas dessas pomadas, matéria-prima vem de fora, né?
Então, assim, a gente tem embalagem que vem de fora, matéria-prima que vem de fora, então as firmas acabam cobrando mais, né? As representações acabam cobrando mais para produzir e vender um produto de qualidade, né? Então, mas a gente tem produto para atender todo tipo de público, né? Só assim, aqueles bem mais baratinhos mesmo, que infelizmente a gente não tem, porque não tem nem a procura por esse tipo de produto, né? Esse aí, porque não tem como eu concorrer com a loja de cosmético. Sim. Entendeu? Então esse aí eu deixo para cosmética vender. O meu lá é mais específico pro tipo de tratamento que a gente oferece. E hoje assim, cara, entrou da porta para dentro, o que a gente mais preza é a valorização do atendimento que o cliente vai ter. Entendeu? Porque independente do preço que vai ser a comanda dele, independente se ele entrou lá apenas para cortar um cabelo e gastar R$50, ele tem que ser tratado igual o cara que entrou para gastar 400, entendeu? Então, tipo assim, a gente preza muito, né? Somos falhos como todo mundo, né? Tem às vezes aquela correria ali, tira um pouco o foco, a atenção ali, mas a gente tenta manter um padrão de excelência para isso, né? Para que o cliente tenha uma experiência e fale, não, esse lugar aqui é confiável, é um lugar bacana, é limpo, é arejado, é cheiroso, né? Então, e tem o serviço que é bom, porque hoje nós não somos os melhores do mercado, né, cara? Hoje tem estudo para muita gente, só que eu acho que a gente une as coisas, que, né, a gente une o serviço com os produtos, a gente une a nossa capacidade profissional com o belo e o bom atendimento que a gente quer oferecer para os clientes, né? Aquela experiência granfina. Então a gente sempre o cliente chega, a gente corta, lava o cabelo, você vai fazer uma barba, a gente coloca um óculos de massagem, tem produtos de altíssima qualidade para fazer isso, né? Tanto ferramentas, né? Graças a Deus lá os colaboradores lá da barbearia, os que trabalham com a gente, todos eles são exigentes demais com materiais de trabalho, né? Eu já trabalhei com gente que, tipo assim, não, moço, a tesoura de R$10 faz a mesma função que a de 100. E não é assim, entendeu? Vai muita cultura também, né? O Mário sempre teve esse negócio de sai uma marca, ele tá lá e tudo, então assim, o que é bom a pessoa ver, ela quer acompanhar, né? E lá com os meninos, assim, graças a Deus, assim, eles sempre seguem. Sai uma máquina nova, uma tesoura, alguma coisa, alguma novidade, a gente conversa, a gente sempre troca ideia. Eles sempre compram, eles mesmos, né? Acho que já vê e vai ver o cara tá trabalhando mais rápido, mais legal ali com aquela máquina, porque eu vou ficar aqui sofrendo, né? Eles têm muito vocês como espelho também, né? Tem, porque é aquele negócio, né? A gente tá no mesmo barco, né? E como assim as novidades sempre chegam, a gente tá muito antenado nisso, né? Eu fico muito antenado nessa parte do profissional ali, das bancadas, tudo. A Poliana no crescimento da barbearia por fora, com marketing, com tudo geral, né? Administração. Então a gente sempre tá ali, né? Ela dana comigo, viu, gente? Eu quero falar isso ao vivo. Eu sou violência doméstica. Se tiver algum advogado aí, né? Porque assim, eu exagero um pouco mesmo, sabe? Porque eu gosto muito. Então, assim, saiu essa máquina aqui, eu vou lá e compro ela. Beleza, gostei da máquina e tal, mas não era tudo aquilo que eu pensava. Aí sai a outra. Aí aquela lá promete. Aí aquela promete. Aí realmente eu vou lá comprar aquela e dou um jeito de vender essa daqui. Perde um pouquinho? Perde. Mas tipo assim, né? Mas a gente tá em busca daquilo ali, porque desde que eu cheguei aqui na cidade, são 2 elogios que até hoje eu ranco de cliente. A sua máquina não puxa cabelo e a gente sai daqui limpo. Porque eu não sou daquele de cortar o cabelo e o cliente tá tudo cheio de cabelo aqui assim, e aí você deixa para limpar no final. Não, se eu vou fazer um degradê, eu começo com um pente, depois que eu terminei eu pego o secador, tiro tudo, vou pro outro, tiro tudo, vou pro outro, tiro tudo. O cliente sai limpo, literalmente. Também, né? É padrão, hoje é um padrão da barbearia, gente, hoje todos trabalham de assim. atendimento, né? Então assim, uma vez no mês tem aquela reunião que vamos, não tá fazendo, vamos. Não é aquela cópia perfeita que a gente quer, né? Mas a gente preza por ter aquele pop de atendimento, né? O que um faz, igual o cliente lavou o cabelo, não vai sair sujo, então a gente preza por ter esse pop de atendimento. Tanto que sentar na cadeira do Mário ou de outra pessoa vai ser atendido tão bem quanto, né? Porque assim, sempre que
né, o Iago foi o primeiro que começou a trabalhar comigo, já está aí há 7, 8 anos lá com a gente. Saiu um tempo, depois voltou. Eu sempre falei para ele, cara, o cliente tem que entrar aqui na barbearia, porque antigamente o pessoal preocupava muito com o nome. O que acontece? O Gustavo veio trabalhar comigo, aí ele aprendia, saía, porque ele achava que ele só ia fazer o nome do Gustavo se ele tivesse uma barbearia do Gustavo. Né? E não é assim, cara. Tem grandes colaboradores hoje que não querem nem sonhar em ter uma barbearia. Por quê? Porque eles são grandes colaboradores dentro do lugar que eles estão. E eles não vão trocar aquilo por uma suposta barbearia, né? E eles lá estão fazendo e tem as metas deles lá que eles precisam. Então eu falava muito pro Iago, falava, cara, você não precisa sair daqui para o seu nome ser reconhecido, porque aqui dentro tem o Mário e tem o Iago. A agenda, quando a pessoa liga, tem o Mário e o Iago. Com quem você quer cortar? Você entendeu? Então, seu nome dá para ser feito aqui dentro. A barbearia é a empresa, é o ambiente de segurança que oferece clareza para as pessoas. E aí, aqui dentro, é o nome da gente. Se o Mário fizer cagada, não foi a barbearia que fez o trampo, foi o Mário. Entendeu? Se o Iago fizer cagada, foi o Iago, não foi o Mário, nem a barbearia. Né? Então, mas isso não entrava na cabeça deles antigamente, desse pessoal que começou logo após a minha vinda para cá. Eles achavam que para ter sucesso eles tinham que ter a barbearia deles, ser o patrão deles, entendeu? E eu já pensava diferente. Eu queria um lugar grande com muitas pessoas trabalhando, entendeu? Essa era a minha ideia, né? De ter mais pessoas junto trabalhando. Trabalhar sozinho é muito ruim. Quando o Iago saiu, eu fiquei sozinho de novo, né? Depois ele voltou, mas eu sempre falei, eu sempre bati na tecla, cara, se eu tirar o Gustavo da minha cadeira, porque eu não posso atender ele hoje, para ir para a sua, você tem que oferecer a mesma coisa que eu. Lógico que ele não tá, o Gustavo não tá esperando a máquina de Xerox. O que você vai fazer de corte vai ter que ser bom, não vai ser idêntico ao meu, mas tem que ser bom. Só que o atendimento, o que você vai fazer, como você vai tratar ele, tem que ser padrão. Entendeu? Você não pode trazer lá de fora o seu mal-estar, sua briga, e pôr aqui e falar pro Gustavo, pô, velho, hoje eu tô arrebentado, tive que brigar com a minha mulher. Não existe isso, entendeu? Eu sei que é muito difícil, cara. Eu sei porque, assim, ao longo de 24 anos acontece muita coisa na vida da gente, todo dia é um dia diferente. Tem dia que você fica mal por escutar uma história de um cliente seu que tá mal, entendeu? Às vezes o cliente chega lá para te contar uma história e você, pô, o cara tem tantos anos comigo, olha a situação do cara, você fica mal, entendeu? Então, tipo assim, você toma aquela dor, mas nem por isso o próximo pode sentir aquilo. Então, esse tipo de padrão de experiência, a gente vem lutando para implementar, para que todo mundo siga, porque realmente para mim, eu fico tão satisfeito quando o cliente entra pela porta, vai até o balcão e aí fala assim, a mulher fala, você tem preferência? Porque sempre é assim. Boa tarde, tudo bem? Eu queria agendar um corte de cabelo. Você tem preferência? Tanto faz. Entendeu? Quando eu escuto isso, eu falo, nós estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Só que isso está na minha cabeça. Mas eu tenho que pôr na sua. Entendeu? E tem gente que às vezes fica meio arredio a deixar isso entrar na cabeça. Mas devagarzinho também, cara. Eu acho que isso com o tempo, até igual a questão do maquinário, né? Já briguei mais, antigamente eu brigava mais com ele. Mas hoje eu entendo que tem que ter, né? Hoje a gente, tipo assim, tem muito cliente, né? Gente reconhecido na cidade, então assim, querendo ou não, é um investimento necessário, né? Às vezes demais, exagerado, mas é necessário. Então assim, tudo acho que vai moldando, né? Tudo vai, a gente, quando começou era de um jeito, agora tem um outro rumo, mas eu acho que assim, toda mudança é necessária, né? Tanto é com os meninos, eu acredito que eles mudam muito a mente sobre isso também. E o que começou pequeno, hoje a gente tem os meninos lá trabalhando, né? A gente trabalha muito tempo junto com eles, a gente vê um menino comprar uma moto, a gente vê o outro ali, tô mudando pra uma casa melhor. Teve esses dias que brincou com a gente, falou assim, rapaz, o pai aqui antes tomava Extra Power, agora eu quero saber só de Red Bull. Depois que eu fui na barbearia ver o o pai só toma Red Bull. Então, assim, umas brincadeiras é coisa que a gente vê, né? Então, assim, tudo muda, né? Então, assim, eu acredito que é um ciclo ali que é bacana. Cara, você passa a maior parte do tempo com as pessoas que estão lá dentro.
Nós trabalhamos às vezes de 12, 14 horas por dia lá dentro da barbearia. Então fica mais com eles do que com a própria família. Então cada conquista ali, a gente participa, né? Diretamente ou indiretamente a gente está participando. Eu nunca medi esforço para ajudar nenhum deles, né? Sempre que eu pude ajudar numa conquista, eu ajudei. Atrapalhar, eu nunca fiz, né? Desacreditar alguém. Ao contrário, eu sou meio doido. O cara perguntar pra mim assim, e aí, o que você acha assim? Eu falei, rapaz, é de jeito mesmo. Até um cliente chegou em mim esse dia, eu queria comprar uma moto assim, mas aí eu só tenho metade do dinheiro, eu fui ver um financiamento, eu jurei, eu falei, cara, você tem o dinheiro? Não. Você vai pegar dos outros? Vai. E não quer pagar? Vai, pega o dinheiro, você dá quanto pagar a parcela? Você não perdeu o que você deu e mais gabota? Não, dou conta, falei, então peita, cara. Entendeu? Você tem que acordar para a realidade. Ou então você vai ter que esperar mais, junta o resto do dinheiro e compra. Mas nesse meio tempo, pode ser que você juntando dinheiro aconteça alguma coisa e você perca até aquilo. Porque infelizmente a vida vem assim. E hoje nós estamos aqui, né? Amanhã Deus pertence. Então eu falei assim, a pessoa chega em mim, eu jamais vou tirar de ideia, a não ser que seja uma coisa muito ruim. Mas se é para realizar um sonho, eu brincava muito com um amigo meu, ele comprou uma moto também esses dias. E já tem mais de 3 anos que eu venho pegando no pé dele, né? Que eu sei também o tanto que ele gosta, o tanto que ele queria. Ele conseguiu conquistar a casa dele. E aí eu ficava pra ele, rapaz, eu vou falar pra você, você fica aí juntando esse dinheiro, se você morrer, eu vou ajudar a Sânia com o Ricardão a comprar essa moto. E nós vamos viajar com o seu dinheiro, com a sua moto. Assim, brinquei muito tempo com ele, cara. Então, tipo assim, agora não, agora ele deu certo pra ele, foi lá, comprou a moto, a gente fomos fazer um rolê, fomos passear. E, cara, é diferente, sabe? E aí ele, como foi que ele falou lá? Esperei tanto tempo, né? Sabia que isso era tão bom como que era. Um negócio assim. Nossa, esse trem é bom demais. Por que é bom isso? Nossa, esse trem que era de moto. Esperei tanto tempo. Falei, tá vendo? Agora bora viajar. Vamos dar um então, tipo assim, cara, é bom. E a cada conquista, tanto dos clientes quanto de amigos lá e dos colaboradores que trabalham com a gente fica muito feliz. E bacana da barbearia que é isso, né? Os clientes, a maioria dos clientes torna-se amigo. Porque assim, conta muita coisa pra gente, né? Conversa muito. Hoje fiz isso, comprei isso, então acaba assim, e como a gente conhece há muito tempo, né, a gente tem esse carinho, né, a gente, a maioria que tá lá, então assim, o cliente há muitos anos. Esses dias um cliente nosso, eu tô indo mais na parte da tarde, um dia eu fui na parte da manhã e eu fui atender ele já tava grandão, de aliança, e o moleque era cliente nosso lá na Garibaldi Teixeira, aí eu olhei pra ele assim, ele grandão, eu veio pagar, e ele disse, Jorge, e essa aliança? Tu namora? Você pediu pra gente? Aí ele olhou assim e falei, Vete, conheceu de criança, você não foi nem pedir pra ele se podia namorar. Ele rachou de rir, porque cria essa amizade, sim, né? Barbearia tem esse negócio assim de... Chegava lá de bicicletinha. Amarrar uma bicicletinha. Aí o Mário olhou assim, o que é? Eu falei, o cara tá namorando, nem pediu pra gente. Então a barbearia, o bacana da barbearia é que tem isso, né? Como é cliente recorrente, né? Então a gente cria esse afeto, tanto com os meninos que a gente trabalha muito tempo junto, né? Muitas horas do dia junto, e com os clientes também, que a gente resolve, escuta problema, escuta felicidade. A barbearia ali, ela já fez muitas amizades, muitos padrinhos de casamento, de clientes com clientes, entendeu? Reúne muito isso daí, né? Tem amizade que é feita lá dentro, né? Que se conhecem lá dentro, a pessoa... Eu tenho amigos hoje que foi através da barbearia, né? Muitas das minhas amizades. Na época eu tinha... Essa história tá engraçada. Eu tinha um amigo e ele tinha um amigo em comum, né? Ele era amigo do cara e amigo meu, mas eu e o outro cara não era amigo. E aí esse cara ia casar. E aí eu tinha acabado de deixar um Del Rey que eu tinha, gosto de carro antigo também, nos trinques, tava bonitão, né? E aí esse cara foi lá pra cortar o cabelo e a barba, que ia pra esse casamento, né? Não sei o que. Tava organizando lá pra ir pra esse casamento. E falou que estava com impasse, não lembro se tipo de carro que eles iriam usar pra levar a noiva, não sei o que. Aí eu falei, rapaz, lá, uma joia dessa aqui, pensa a noiva chegando, né? E aí ele pegou e falou assim, cara, e nós é mais ou menos esse padrão aí também. Aí ele foi e mostrou a foto pro carro, a menina ficou doida, quis, ela falou, não, vai ser esse. Ele foi limousine do casamento dela, e de lá pra cá, aí nós conhecemos depois e fomos fazer amizade, hoje nós que nem diz o outro, é aqueles irmãos que criam em casa separada, sabe? A gente gosta muito um do outro, ele é
cliente da barbearia, eu sou cliente dele, né? Ele é nosso contador, advogado. E então, tipo assim, saiu tudo ali de dentro, cara. Pra mim foi, como eu falei, quando eu cheguei eu não conhecia ninguém. Então, assim, durante acho que uns 2, 3 anos, todo dia, se você me perguntasse, e aí, você quer ir embora? Rapaz, vou com a roupa do corpo. E hoje eu falo, cara, não tenho um pingo de vontade de sair de Quirinópolis. Já recebi propostas para ir trabalhar em cidades maiores, né? Mas não vou. Se um dia eu for sair daqui, eu vou sair do Brasil, não de Quirinópolis. Mas Quirinópolis eu aprendi a gostar, para mim é uma cidade excelente, dá oportunidade para muita gente. Realmente o comércio que abre aqui não vinga, foi por falta de perseverança da pessoa, ou porque realmente ela não se adequou às regras daquele tipo de estabelecimento, ela abriu no impulso, abriu porque achou que o outro abriu e também ia dar certo. E não é assim, cara. É igual a barbearia. Infelizmente, tem gente que nasceu para ser dono de uma barbearia e tem gente que nasceu apenas para ser o colaborador da barbearia e tem gente que nasceu para ser o líder dos colaboradores da barbearia. Tem gente que nasceu para cada coisa. Então não é todo mundo que vai ser. Imagina, se todo barbeiro que se formasse abrisse uma barbearia. Nossa. Nós íamos cortar cabelo um dos outros, né? Porque não ia ter cliente. Né? E assim em outras áreas também, né? Em áreas em gerais. Então o pessoal tem que entender que antes de abrir, fazer o copia e cola, abrir alguma coisa que a outra pessoa já tem e já está com sucesso ali, que ela tem que ver se ela realmente entende daquilo lá, porque senão ela vai gastar um dinheiro, um tempo em vão. Sim. Né? Eu vejo que lá na barbearia de vocês é como se fosse uma família, ali os colaboradores, e às vezes se estende até para os clientes também, essa família que só vai aumentando e aumentando. Tem uma palavra, só para eu poder acrescentar a sua fala, vocês até trazem pra gente, desde quando a gente começou a trabalhar junto, que é confraria, né? Que é a companhia de confrades, de amigos, né? Ali, vocês, além de promover a questão da barbearia, acaba que é uma confraria, é muito mais que só um corte, uma barba e tudo que vocês oferecem. É igual eu falei, a gente passa a maior parte do tempo lá junto, né? E o negócio é assim, por muito tempo, enquanto tá ali naquela normalidade, você fez uma adaptação e a coisa se normalizou, fica tudo bom. Hoje eu até estava conversando com meu tio pelo telefone, né, sobre crescimento, essas coisas, ele falou, meu filho, crescer dói. Dói muito. Eu falei, dói mesmo. Porque hoje, tipo assim, com algumas coisas novas que a gente está trazendo, querendo implantar, querendo essas mudanças, você mexe na zona de conforto da pessoa e aí ela pega e se incomoda com isso, né? Mas tem que entender que é como se fosse aquela briguinha do casal ali. Amanhã vocês estão ali, todo mundo resolve, conversa de novo, né? Então, assim, tem que entender que existe dor, né? Aquela frase no pain, no gain nunca fez tanto sentido na vida de uma pessoa como faz para nós ali, né? Então, assim, o crescimento, ele é doloroso, porque você incomoda a si próprio, você incomoda quem está do seu lado, porque certas coisas têm que ser tomadas, certas decisões que talvez não agrada àquela pessoa. Mas, assim, é para um bem comum, é para um bem geral. Você não está fazendo um negócio também, pedindo alguma coisa que é incapaz, impossível de acontecer. Né? São coisas simples, são mudanças simples, né? E que, infelizmente, quem não compartilha dessa opinião... O mercado hoje está mudando muito, Está mudando muito, cara, e as pessoas têm que se antenar. Então, assim, existe, é igual eu falei, existe... E tem muito acesso, né, a tudo, então, assim, eu falo, brinco assim, eu falei com o Mário esses dias, até aquele Novos, eu acho que até que demorou um pouco, mas você dá uma volta na cidade, esses dias a gente andando na cidade, as fachadas das lojas estão mais bonitas, já o pessoal está começando... Muitos lugares você vai hoje tem experiência, chega, consciência maior, né? Uma bolachinha. Hoje eu fui na minha manicure, ela já me deu um kitzinho ali do Natal. Então, assim, as pessoas começam a ficar mais exigentes, né? E quem não acompanha, infelizmente. Cara, e quem não gosta do mimo? É. Aqui, ó, recebemos um mimo lá do Cretinos, quem que não gosta? De fato. De ser bem tratado, né? Então, cara, tipo assim, as pessoas têm que acordar pra isso. Não é mais só aquela coisinha, né, básica. Você tá crescendo. Você quer ganhar dinheiro, você quer crescer, sim, mas você tem que se doar para isso. Essa parte tem que acontecer. Você que curte moto, tem uma frase que o Rodrigo falou esses dias aqui que eu nunca esqueço.
do lugar que você só tira e não põe, vai faltar uma hora. Aprendi com meu povo. Cara, e assim, os ensinamentos que a gente traz lá de trás é isso aqui, né? Eu gosto de conversar muito com meu tio. Tudo partiu, a minha profissão hoje, se eu sou cabeleireiro, né, e uma pessoa do bem, partiu muito dele, da minha avó, que tiveram muita paciência. Eu sempre falo isso. Uma vez eu estava numa live também, antes de um curso que nós estávamos fazendo, ele entrou e eu não aguentei, eu me emocionei, né? Porque assim, ele foi o cara que foi o divisor de água, né? Ele chegou, trabalhava com ele e ele falou, nós íamos muito pro Jeep Club, né? Que era no estacionamento do Pacaembu, toda quinta-feira. E aí, ele é jipeiro, gosta, né? E aí ele pegou e falou pra mim, o que você quer ser? Né? Numa das indas e vindas. E eu vou falar, não, que eu tenho vergonha. É complicado. Né? Porque naquela época, né, que fala que você queria ser cabeleireiro, eu tô falando, era preconceito em cima de preconceito, né? E aí eu peguei e falei pra ele, falou, pô, cara, uma profissão legal, uma profissão bacana, né? E ele me levou no cabeleireiro que ele cortava cabelo e tal. E aí eu já ficava apaixonado no que eu cortava cabelo, eu sentava lá, eu ia cortar cabelo, eu ficava lá quase 2 horas conversando com ele, vendo ele cortar cabelo. Não, eu ficava só vendo, sabe? Ainda não tinha aquela malícia de ficar vendo pra aprender, né? E aí, cara, foi assim... Eu falei com ele apoiou demais, né? E ele falou com a minha avó apoiou também. E aí começamos a fazer o curso, né? Vamos fazer o curso. Aí eles chamaram meu pai ajudou, meu pai pagou o curso, né? Comprou o maquinário. E aí eu fui fazer o curso. E aí fui fazer um aperfeiçoamento fora, fui para Ribeirão fazer um curso de aperfeiçoamento com o Edson Freitas, que na época ele era cabeleireiro na Xuxa. Não sei se vocês lembram, a Xuxa tinha um cabeleireiro lá dentro do programa e tal. E ele era o mais badalado do momento e ele foi em Ribeirão fazer um curso de aperfeiçoamento, 30 dias. Né? E eu peguei aquele dinheirinho, tudo que eu tinha ali e levei para fazer esse curso aí. E ainda peguei de bônus na época, por um valor lá separado, acho que era Roger Zulu, era um francês que veio pela vela, né? Era um cara que colocava o cabelo vermelho da raiz até a ponta idêntico. E é uma cor muito difícil de se trabalhar. O loiro é difícil, mas o vermelho é muito, muito difícil, né, de igualar um cabelo. E aí foi 2 semanas de colorimetria com ele, né? E eu paguei também, fiz aí, fiquei na casa da minha tia, era uma jornadinha boa. Minha tia morava em, acho que é Jardinópolis, aí tinha que pegar um busãozinho, uns 40 minutos até chegar em Ribeirão. É um bairro afastado, né? Bateria 20%. E aí tinha que fazer esse trajeto todo dia, fiquei na casa da minha tia. E aí quando eu voltei, foi quando fui abrir meu primeiro salão. Só saí do salão que eu trabalhava porque o rapaz vendeu e estava indo embora para a Alemanha, senão, capaz que se ele estivesse lá até hoje, eu estaria lá até hoje. Porque, como eu falei, era um ambiente muito bom de se trabalhar, sabe? Ele ensinou muito a gente, ele deu oportunidade, né? Então, tipo assim, eu não tinha vontade de sair de lá, eu gostava de trabalhar lá. Sabe aquele lugar que você não gosta de faltar? Sim. Você faz de tudo para ir mesmo doente? É aquilo lá, é a minha barbearia hoje. Né? Tem 2 dias que eu tô com o pescoço meio duro, hoje já deu uma melhorada tomando remédio. Mas eu vou trabalhar, cara, todo dia. Não dei conta de trabalhar de manhã hoje, mas no período da tarde fui. Eu fiz cirurgia no pé, cara. O doutor Daniel falou pra mim, você não pode ficar com o pé pra baixo, filho, eu tenho que trabalhar. Isso era em frente à Avenida Brasil. Aí eu peguei um dos banquinhos do bistrô, mandei o povo forrar esse com espuma, sentado, trabalhava sentado todos os dias. A cicatrização demorou mais, ele deu uns calos no pé por causa de um tênis muito duro que eu usei. E aí ele teve que cortar, fazer aquelas raspagens, cara do céu. E essa aqui, coitada, tinha que trocar aquele curativo de tempo em tempo, porque saía sangue, não sei o que, não podia ficar para baixo, tinha que ficar de repouso, não tinha repouso. Quem trabalha por conta não tem repouso. É complicado. Ou faz, né? Ou faz. Então não é qualquer coisinha que tira esse guerreiro, o barbeiro, da linha de frente. Quando você vê que um barbeiro ele não está no serviço, é porque realmente ele está impossibilitado mesmo de estar lá, né? Porque a gente depende do nosso dia a dia, da nossa mão de obra para fazer tudo ali.
E então por isso que eu bato muito na tecla com os meninos hoje na venda de produtos, que ajuda a agregar no salário, né? Então, tipo assim, às vezes eles faltam um dia, 2, mas eles venderam tão bem produto que esses 2 dias foram repostos, né, financeiramente. E, assim, o cliente ele não chega lá sabendo o que ele precisa. Sim. Né? Às vezes ele não sabe nem do serviço que ele quer, quanto mais de um produto que ele está precisando usar. E tem muito produto, cara, que tipo assim, que nem a gente tem um sabonete íntimo lá, o sabão cracrá. Cara, muita gente não sabe, mas aquele trem é fenômeno, né? E por ser fenômeno e clientes comentarem dentro da barbearia, os próprios clientes fazem venda. Eu falo, tá vendo? Os próprios clientes estão vendendo e vocês não, por não saber oferecer, não saber comentar, né? Porque ainda tem, assim, um certo bloqueio nessa questão de oferecer, né? Eles ficam meio com vergonha e tal, mas devagarzinho vai indo, devagarzinho tá quebrando, eles estão aprendendo, tá melhorando. É igual eu falo, é mais um degrau. Sim. A gente nunca apertou o botãozinho para subir de elevador, né? Oportunidades para subir de elevador a gente teve, mas aí a gente escolheu, não, vamos pelos degraus, que é mais seguro, né? E eu acho que é o certo, né? A gente vai devagarzinho. Todo o dinheiro que a gente consegue ganhar e dar uma guardadinha, a gente investe na barbearia. Eu acho que não passou um ano sem a gente mudar a barbearia, sem reformar, sem mudar layout, sem trocar móvel, sem trocar isso, aquilo, sabe? Então, tipo assim, nós estamos preparando ela para colher frutos ainda, estamos regando para colher frutos ainda, né? A gente, como todo mundo, tem sonhos. A gente compra um carro, compra uma moto, tudo, e o pessoal acha às vezes que a gente está nadando dinheiro, mas não, é porque a gente tem coragem. Batalha. Eu tenho a coragem de levantar todo dia para ir trabalhar. Então eu fiz aquele compromisso, eu tenho que arcar com ele, né? Então, assim, porém, cara, eu falo de mente aberta, de coração aberto. Quem quiser virar barbeiro, mas for virar barbeiro mesmo, do jeito certo, estudando, abrir para ser, não só ser mais um, e sim um barbeiro de respeito conceituado. Cara, a barbearia hoje te dá um nível de vida muito bom. Você não vai ficar rico, esquece. Rico vai ser poucos, que nem o seu Elias ficou, né? Alguns ficam, vem mais lá de trás, né? Hoje em dia você tem que se destacar demais, o mercado é muito competitivo. Então, assim, falar assim, eu vou ficar milionário com a barbearia? Cara, possivelmente, vai depender de você, mas não é para todos, né? Mas você vai conseguir viver com dignidade, cara, entendeu? É uma profissão que te traz dignidade. Eu costumo até falar, esse dia para trás eu apertei meu menino mais velho, né, vai fazer 20 anos, falei, você não quis estudar, você não quis fazer faculdade, e aí, o que você quer? E por muito tempo foi, né, daqui e dali, eu falei, você não é obrigado a seguir minha profissão, esquece isso, tá? Mas, se você quiser, tô aí para te ajudar a ensinar. E passou um tempo, aí ele quis um trem, conversamos, quis outro. Esses dias chegou em mim e falou, pai, tô decidido, eu vou cortar cabelo. É o que eu vou fazer. Eu falei, não, bacana, então, vamos lá, vamos começar. E eu já ensinei algumas coisas para ele, falei, então vamos retomar da onde a gente parou e o ano que vem ser um futuro barbeiro. E eu falei para ele, eu não quero você tão bom quanto eu. Ele me olhou assim, eu quero ser muito melhor do que eu. Então eu quero que você estuda bastante e que tudo que você viu ali dentro, tudo que você viu seu pai fazer, você possa fazer em dobro, melhor, né? Porque eu acho que a única pessoa que quer ver tão bem é a gente, né? E isso que você falou, cara, vem de resultado do esforço de 1 a 2 meses. Não tem mais do que 1, 2 meses que ele pegou para estudar aqueles produtos, saber o que cada produto oferece, que cada cabelo que precisa. Então ele não faz venda por vender, não vai te empurrar isso aqui por empurrar. Ele vai te fazer uma venda totalmente assertiva. Ele vai olhar no seu cabelo, ele sabe o que o seu cabelo precisa, ele sabe qual é o produto e o que aquele produto tem que vai fazer diferença no seu cabelo. Tanto que, assim, ele não tem uma cadeira de barbeiro. Então, assim, a gente fez até o vídeo, entre os barbeiros, quem vende mais no mês produtos, né, ganha uma capa branca para trabalhar uma semana. Para as pessoas, os clientes perguntavam, mas por que só você tá de branco? E a gente falar, né, e nós fizemos um vídeo hoje, né, mas, então, tipo assim, ele vendeu o dobro, sem ter uma cadeira, do que o cara que tem a capa branca vendeu.
Mas ele vai ter a oportunidade dele na cadeira dele ainda. Mas por quê? Porque ele estudou. Eu falei, eu não quero você só, leva essa pomada. Nós já tivemos lá caso da pessoa, né, achar que aquela pomada daria para todo tipo de cabelo e vender e o cliente não gostar, né? E graças a Deus, como a gente passa muita transparência para os clientes, desde o maquinário que a gente compra, a gente é muito aberto, até porque não tem como não ser, a internet mostra tudo hoje, né? Não tem por que eu comprar isso aqui e falar assim, foi R$1.000, aí o cara olha na internet foi 300, o cara quer pôr o preço, né? Você entendeu? Sim. Então assim, mas eu sempre mostro o valor agregado ao preço que a gente tem hoje para o cliente. O maquinário, quando chega novo, eles reparam, a gente mostra, fala, isso aqui é porque tem essa vantagem, tem isso, tem aquilo. É igual a minha navalha, eu paguei na minha navalhete. Hoje você compra uma navalhete muito boa, excelente, com R$100, 80. As lâminas, as melhores lâminas aí, que nem da Gillette, da Fighter, você compra para poder fazer uma barba, você vai gastar aí 50 a R$1 por lâmina. Então eu comprei uma navalhete de R$600 e uma lâmina para me fazer uma barba custa R$7. Você entendeu? Então, tipo assim, eu mostro isso pro meu cliente, que eu tô procurando, eu tô deixando de ganhar um pouco na minha comissão, porque eu não aumento o preço, porque eu vou fazer, não, se você quiser fazer com a navalha tal é tanto, com a navalha tal é tanto, entendeu? Não, é aquilo lá. Então eu abro mão de um pouco do meu lucro para dar uma experiência melhor pro cliente, até porque tem barbas, cara, que são muito duras, muito cheias. Então, assim, além de a experiência que você tem que ter, a ferramenta tem que condizer com aquilo. E eu trago isso desde um tio-avô meu, que era barbeiro, e é aqueles barbeiros de fazer barba na navalha, antigona mesmo, ali, afiando, né? A Poliana chegou a conhecer ele antes dele morrer, e parou com 98 anos, se eu não me engano, de cortar. Morreu, Então, assim, e ele falava, eles eram dois, né, irmãos. Um com a barbearia aqui e outro com a outra aqui. E aí, esse aqui fazia mais barba, cortava muito cabelo também, mas o forte dele era barba. Você via assim, a barbearia dele era pequenininha assim, ó. E aí do lado de fora tinha a sede de um clube e tinha esse toquinho de árvore assim, a perder de vista. E era nego sentado lá para fazer barba. Ele tinha um aquecedor de cobre. Ele colocava lá a lamparininha lá para ficar aquecendo aquilo, a toalha ficava quentinha lá dentro, era no fogo ainda, né? E aí as navalhas dele tudo Soligem, era uma marca muito, é uma marca muito conceituada, alemã até hoje, caríssima. E eu ia no outro, era umas coisas mais em conta, uns trem mais bagunçados, né? E aí eu falo assim, tio, por que o senhor é essa diferença? Ele falou, meu filho, guarde isso pra sua vida. 50% do serviço bem executado é obrigação sua. Os outros 50% é da sua ferramenta. Você entendeu? E aí eu peguei, que nem diz nosso amigo Paulo Marçal, drive, instalei. Porque, cara, realmente faz muita diferença. Eu comprei um kit de máquina lá, né? Eu falei, agora eu acho que acertei a mão, mas, cara... Um mês ele tá lá vendendo, comprando na Cara, mas é assim, ela é muito diferente das outras. Realmente, ela assim... A JRL, né, que é a marca que fabrica ela, inclusive foi em parceria com a Lamborghini, então a máquina vem parecendo uma Lamborghini. Cara, é muito diferente. Silenciosa, não esquenta, raspa muito bem, né? Então, assim, a máquina de acabamento, então, cara, até hoje ela não puxou um fio de barba. Porque essas máquinas não são feitas para fazer barba. Antigamente tinha barbeiro que nem tinha coragem de pôr elas aqui nas barbas, com medo de estragar as lâminas, né? Hoje em dia não, hoje em dia todo mundo põe, as lâminas já estão mais fortes, as máquinas já estão mais fortes também. Então, tipo assim, e aí, cara, ela raspa como se fosse uma navalha, quase não sobra nada pra navalha, eu achei, vim tirar. Então, tipo assim, a gente vai experimentando, né? As que dá certo a gente fica, as que não dá a gente vende. E as que a gente gosta a gente coleciona. É muito importante sempre estar se atualizando, porque a tecnologia ela vem para trazer mais conforto. Isso, benefício e puro, performance. Né? Então, quanto mais você investir nisso aí, mais seus clientes vão ter conforto e performance. Isso, a gente brinca, né, que para quem trabalha com mão de obra, tempo é dinheiro, né? Então não quer dizer, porque eu cortei o cabelo seu que levava meia hora para cortar, se hoje eu estou cortando em 15 minutos, não quer dizer que eu estou fazendo mal feito. Quer dizer sim que eu tenho mais experiência e ferramentas que fizeram atalhos para isso acontecer.
Então, às vezes, a gente ia pegar uma máquina mais fraca e passar 3 vezes no mesmo lugar para ela tirar todos os fios. Hoje, se ela máquina é tão potente, você passa uma vez, ela já limpou tudo. Então, você ganhou o quê? Por isso que eu parei de brigar com ele, né? Tempo. Então, tipo assim, você acaba otimizando isso daí, né? Tanto faz bem pro cliente como pra gente, né? Porque às vezes o cliente também tá com meia hora, 1 hora para ficar lá cortando o cabelo, fazendo uma barba. Sim. Então você tem que otimizar isso tanto para ele quanto para você. E é o que a gente busca no dia a dia hoje. Eu já percebi que vocês também se atualizam não só nos equipamentos, mas também no conhecimento. Vocês sempre estão buscando, sempre estão participando de workshop, de palestras. Ministrando workshop também. Isso, até... Eu de tanto ir nesses workshops, hoje estão me chamando para ajudar em alguns. Eu fico até sem graça muitas das vezes. Eu fui em Uberlândia agora e recebi um prêmio lá, né? Destaque do ano de 2025. Quem olha na filmagem vê que é nítido o meu espanto, eu não esperava aquilo, né? Até porque eu sou novo no meio dessa turma aí que dá curso para lá e para cá, né? Mas sempre que eu tô nesses lugares, eu procuro tentar agregar o máximo que eu posso, né? O pessoal sempre pede uma palavrinha aqui, outra ali, e é que nem eu falei, cara, o que eu sei eu não guardo para mim. Não tem necessidade de guardar pra gente. Vamos passar para frente. Eu só me arredio assim, se eu tiver que ficar lá pegando na sua mão e puxando, eu abandono. Mas se você vem e fala, ó, é assim, rapaz, nós fica aqui conversando até amanhã seu dia. Se tem vontade de aprender... Se tem vontade, eu tenho vontade de ensinar. Eu sou bem desse jeito aí. E até falando disso, vocês falaram de trazer inovação e também falaram sobre se destacar no mercado. E a gente já acompanhava vocês nas redes sociais, vocês já relataram para a gente que faziam um trabalho anteriormente, durante um tempo contrataram uma empresa de marketing, depois fizeram por conta, e aí, de alguma maneira, a gente se encontrou. Como veio essa ideia de... Aliás, o que vocês viram, ou que a gente pôde mostrar para vocês que fez vocês terem credibilidade no marketing, querer investir nisso, querer se destacar, e acreditar também na 360? Então, nem você falou, o marketing hoje da internet, ele é o marketing mais assertivo que tem, né? E não adianta assim, simplesmente a gente pegar, é o que eu falei, e olhar na internet e falar assim, então é assim que faz, e ir lá e tentar fazer, né? É igual eu falei, cada pessoa nasce para alguma coisa, né? Então, assim, nós passamos por vários testes, né, de marketing. A nossa área, a barbearia, a gente sabe que é muito forte o boca a boca. Até hoje ainda é assim, né? É muito forte a indicação. Porém, hoje a gente sentiu a necessidade de procurar algumas empresas, porque tinha gente que passava lá e entrava e falava assim, pô, tem muito tempo que vocês estão aqui? Tem 4 anos. E você não sabia. Por quê? Por que você não sabia? E ia ficando essa interrogação, sabe? E aí, Instagram, Facebook, essas coisas, o Google, né? E é muita coisa, cara, para uma pessoa só administrar. Não adianta, a gente não dá conta de abraçar o mundo, né? A gente tenta fazer as coisas ali, mas a gente não dá conta de abraçar o mundo. E quando vem crescimento, vem aborrecimento. Porque se você não faz do jeito certo, você só se aborrece. Então contratamos a primeira, não era o que a gente esperava, né? Não era o que a gente pensava para o nosso tipo de segmento. Na verdade, a gente tem 1 ano ou mais, né, que a gente está esperando, né, algo que fosse ali mais ou menos a nossa vibe, que fosse... Eu acho que assim, eu tenho a 360 assim, eu acho muito criativo. É quando a gente começou, né, aquele que veio diferente. Então foi quando vocês começaram a postar, tal, eu cheguei numa área mais desligada dessa questão de internet. Eu cheguei numa área de que, não tá. Depois eu peguei um outro vídeo, não lembro qual vídeo foi. É bacana, né? E começou esse interesse. Eu acho que foi mais a questão assim, da criatividade, do jeito do marketing de vocês, que deu a gente que a gente interessou e ir atrás, porque, né? Eu falei, a gente chamou fez, não era aquilo, fez, fazia igual para todo segmento, e não era aquilo, né? A gente sempre quis ter um diferencial, sempre foi diferente, então não era aquilo que a gente buscava. Ela tentou por um tempo fazer sozinha também, é muita correria, muita coisa para ela tomar conta, então mais uma ia ser quase que impossível. E aí quando surgiu, né, que vocês surgiram no mercado, ela pegou, me mostrou alguns
alguns vídeos, tudo, e aí eu vi que falei, ó, realmente esse aí enquadra na nossa live, né? E aí eu falei, de quem que é isso aí? Aí quando ela mostrou, eu falei, rapaz, esse aqui eu conheço desde menino, aquele ali eu conheço desde moleque, aquele ali também, o Bruno também desde moleque, falei, que bacana, cara. Então, tipo assim, falei, poder trabalhar com pessoas que você conhece há muitos anos e que trouxeram inovação para o mercado, vai ser interessante, vai ser muito interessante. Então vamos arriscar, vamos ver se a gente consegue fechar e se a gente vai conseguir, e vamos ver o retorno que isso vai trazer. Então, assim, hoje eu estou muito satisfeito com o retorno que vocês estão integrando, né? Vocês mostram os resultados, está tendo resultado, a gente sempre chega, troca ideia, ó, isso é bacana, isso não é, vocês aceitam, acolhem. Na última vez que nós se reunimos, eu falei dos projetos futuros, vocês já abrem aquele sorriso, já abraçam a causa ali como se, nossa, isso aí vai dar muito certo. E isso é como eu sou, então acho que deu muito certo, foi isso, sabe? Porque, por mais que talvez seja só uma tentativa, mas você já não tirou de ideia de cara, né? Você já não deixou o cara meio assim, não, talvez sim, talvez não. Então eu acho muito bacana o esforço que vocês fazem para poder fazer as coisas acontecer, porque tomar conta do tanto de empresa que vocês estão tomando, ter criatividade para esse tanto de coisa, e eu conheço a equipe de vocês, e cada um no segmento, é difícil. É muito difícil, então vocês estão de extremo parabéns. Obrigado. Mas pode ter certeza que trabalhar com gente como vocês inspira a gente a entregar o nosso melhor. A gente, como você falou, tem esse padrão de qualidade, de excelência que a gente quer seguir, mas é uma via de mão dupla. E hoje vocês fornecem para a gente tudo o que a gente precisa para fazer acontecer da maneira criativa, dentro da identidade de vocês. E é sempre muito legal, porque trabalhar com marketing é trabalhar com comunicação, acima de tudo. E eu noto que a gente tem essa comunicação sempre bem alinhada. Se vocês não gostam, vocês reportam, a gente abraça. Vocês precisam de uma coisa que está totalmente aquém do que a gente tinha falado, a gente abraça. Por exemplo, a questão do rebranding de vocês trouxeram lá no início, né, do reposicionamento da marca. A gente pensou, não, vamos achar alguma coisa que realmente faça sentido para vocês. E a gente foi tentando e achou a coisa ideal, porque a gente, na verdade, como você falou, trabalhar com pessoas conhecidas, vocês fazem parte da nossa história também. Então, para a gente estar chegando, de alguma maneira tentando inovar no mercado, né, tá se inserindo e trabalhar com empresas como a de vocês, pra gente é uma honra, entendeu? É muito bacana. Então por isso que a gente faz com por isso que a gente faz com tanta vontade. Mas é massa. Não, e tem reconhecimento. Vários vídeos que saem, o cliente chega no outro, comenta, não, aquele vídeo assim, não, ficou legal, ficou bacana. Então assim, não é só aquele, a pessoa viu ali e esqueceu, não. A pessoa vê, guarda, chega lá na barbearia, comenta, então assim, tá sendo bacana. Tá sendo legal, a gente colocou pra rodar nas televisão, e aí a pessoa fala assim, rapaz, eu tinha visto, mas não tinha prestado atenção, agora tá cortando cabelo, eu tô vendo ali, mas ficou bacana esse trem, essa fala, esse negócio, então assim... Às vezes pergunta, da onde que tá rodando? No Instagram, não sigo vocês, vai lá e segue, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito satisfatória, cara, porque, tipo assim, a gente precisa dos resultados e precisa do reconhecimento, e tá vindo os dois, né, vem os dois para ambas as partes. Se vocês prestam um trabalho, a gente fica feliz, assim como a gente presta trabalho para vocês, vocês ficam felizes. Então é muito interessante isso daí. E tá dando muito certo, é uma parceria que deu muito certo aí, vamos até a gente der conta. Uma coisa que eu reparo que faz grande diferença também, a gente poder entregar hoje o que vocês estão gostando, graças a Deus, é justamente também vocês acreditarem nas propostas que a gente propõe. Muitas das vezes, no papel, vocês ficam, tipo assim, eu mesmo às vezes chego com um roteiro que eu fico, poxa, será que não é arriscado demais? Não é muito ousado, mas vocês abraçam a causa também e graças a Deus até agora a gente só tem acertado, né? Até agora. Não fomos cancelados, não. Ainda não. É por isso, sempre que manda, né, a gente toma cuidado para se cercar de todos os lados. Porque, como eu falei, hoje nós estamos vivendo uma época muito diferente, né? Então hoje nós temos que tomar cuidado com palavras, com gestos, com ações, né? Então quando vocês mandam, vocês já fizeram ali, já filtraram muita coisa. Se a gente vê que passou alguma coisa, a gente, mas tá tudo dentro dos conformes. Até que mais assim, a gente tá ali dentro daquele mundo, né? Então assim, eu acho que um ou outro se encaixa, né? Ajuda um ao outro.
Porque a gente vive já esse mundo, né, de barbearia há tanto tempo e vocês estão chegando, né? Então, assim, é uma união, né? E falando assim do mundo da barbearia, o que vocês enxergam como tendência para o ano que vem? A gente está no final do ano agora, acho que vem a calhar. Vocês têm alguma visão assim para 2026? Tem muita coisa nova para vir. Né? Nós estamos estudando muita coisa nova aí. Barbearia para chegar. Tem novidades na barbearia, né? E tipo assim, tendência agora, cara, desde agora que ela já começou a puxar pro ano que vem, são os cabelos, né, um pouco mais médios para longos, né? O curto, ele vai, que nem o pessoal pergunta muito, é uma polêmica isso daí, é um dilema. Degradê vai morrer? Não. Eu não acredito que o degradê vai morrer, minha opinião, como barbeiro. Porque eu acho que cada corte, ele tem um público pré-definido. E isso mesmo a pessoa não querendo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó, o nosso personal lá da WeFollow, o Alex. Como que eu vou oferecer pro Alex um cabelo old money ou socialzão? Um personal. Você entendeu? Não, ele tem que ser mais despojado, ele tem que ser mais ousado. Então, tipo assim, pra você entender. Então, não vai morrer o degradê. Ele vai continuar usando um degradê, às vezes ele pode mudar a parte de cima, um pouco mais longa, um pouco mais curta, ou acrescentar um penteado para trás, mas ele vai precisar de um corte mais ousado. Então, os jogadores de futebol usam muito, eu acredito que ainda vão usar por muito tempo, mas a tendência do mercado, e para quem quer seguir uma moda, uma tendência, ou às vezes até encontrar um estilo, né, porque a gente fala que assim, a moda, né, ela vai e vem, né? Agora o estilo não, o estilo ele permanece, né? O cara encontrou o estilo dele, dentro daquele estilo ali ele vai fazer algumas variações, mas sempre quase para a mesma coisa do estilo dele, né? E agora quem gosta de seguir a moda, quem gosta de se adequar à parte temporal, né, que vem, então são os cabelos mais médios para mais longo, muito old money, né, que o pessoal tá falando, o que é old money? Só é um cabelo mais comprido, penteado para trás, mais solto, mais natural, né? Não é um corte específico, é um estilo específico. Na verdade é o estilo, né? Até a roupa tem o estilo. Tem a ver. A vestimenta. O old money não é só um cabelo, né? Ele vem um estilo, uma estética. É uma estética, é um conjunto, né? Então às vezes a pessoa chega lá achando que é só um corte de cabelo, eu explico certinho e falo, old money não é só isso, vou te mostrar o que seria um old money. E a gente mostra no geral. E aí o cabelo, tudo, e a gente... E assim, só que dentro do estilo old money, hoje tá tendo muito corte, cara, muito corte, que a pessoa tá saindo daquele cabelo curto, ou às vezes de um degradê e tá adaptando. A barba também, que a pessoa tá se vendo muito diferente, tá gostando bastante. Barba italiana, barba espanhola, barba isso aqui, tá vendo bastante. A minha invisível. Barba invisível. Nós vamos lançar essa aí, a barba invisível. Numa competição dessa, eu tenho muita chance. Essa vai ser legal. E nessa ida do Mário, né, que não é na barbearia, mas assim, para 2026, tá tendo fechamento de mentoria, que o Mário vai dar em Uberlândia, algumas barbearias. Teve procura também alguns meninos de Santa Vitória, Uberaba. Fizemos uma parceria com a clínica de Uberlândia, de implante capilar também, que a gente tá até devendo um vídeo para ele, que a gente tinha que ter feito já. Então, assim, tem bastante coisa assim, nova vindo, tanto para a barbearia, tanto para a carreira do Mário. Muita novidade na barbearia, né? E de estilo, de coisa nova que a gente quer colocar na barbearia também. Que nem você perguntou da questão de que a gente sempre, de ferramenta aí de se aperfeiçoar, cara, hoje eu falo com toda a propriedade, se eu fosse colocar os certificados que eu já ganhei na vida num cômodo, aquela barbearia, acho que de 70 metros, as paredes não davam. Ah, isso é exagero? Não, mas são 24 anos de profissão e são 24 anos estudando. Realmente eu não paro. Quem segue minhas redes sociais sabe. Eu vou em bastante curso. Eu tenho um amigo dentro de Santa Vitória que ele fez 5 edições do Conexão, né, o workshop, e acho que não sei se foi nas 2 ou 3 últimas eu acabei participando como palestrante, né? Ele me convidou para palestrar. Então, tipo assim, não é porque eu fui na primeira que a segunda eu não vou, porque eu já fui na primeira. Não, eu fui nas 5, né?
Eu fui em todos, e se eu ter oportunidade eu vou sempre, igual eu falei, eu já perdi até a conta de quantos cursos eu fiz com o Elias. Esse ano agora tem de novo, você vai de novo. Agora, em janeiro, dia 25 e 26, vou estar em Goiânia, num curso com quem lá de novo? Seu Elias, a Dailton, o Levi, que é um cara sensacional, que eu sigo e compro. Eu tenho o curso online dele. É um garoto, cara, que saiu de uma cidade pequenininha e hoje ganhou o mundo da barbearia. Ele é uma referência muito boa e agora foi estudar mais uma vez, é colaborador do seu Elias, mais uma vez foi estudar fora, foi buscar estudo fora, né? Então é por isso que eu falo, quando você vai começar, eu vou ficar milionário? Talvez sim, vai depender de você, até onde ele faz lives gratuitas, cara, hora de live depois de um dia inteiro de serviço, cara. Ele é educador na universidade, ele é barbeiro na barbearia do seu Elias lá no Morumbi, ele tem o curso online dele para tomar conta e ainda faz uma live grátis, posta conteúdo, tem mentoria, entendeu? Então, tipo assim, até onde você está disposto a se doar para ir? Porque olhar eu sentado numa moto, olhar o Levi sentado na Mercedes que ele comprou hoje, que ele conquistou, olhar o seu Elias na Porsche dele e falar assim, a barbearia dá dinheiro. É aquela frase, né? Você vai ter a vista da montanha que você estiver disposto a subir. A subir. Você vai conseguir enxergar o de mais alto que você conseguir subir. Então, é isso aí. Você pode vir para ser realmente um novo milionário, ou você pode vir para ser um cara que vai ter uma vida decente. E se você quer só isso, não tem nada de errado. A pessoa tem que pôr isso na cabeça. Não tem nada de errado em você falar assim, ó, eu vou trabalhar só dentro do horário comercial, eu quero só isso aqui para minha vida. Tá tudo certo. Você está fazendo o que é correto na sua vida. Você está trabalhando, o tempo que você acha que tem que trabalhar, está curtindo o tempo que você acha que tem que curtir, está tudo certo. Né? O que não pode é você criar uma expectativa, né, achar que a barbearia vai te deixar milionário você trabalhando desse jeito. Isso não vai acontecer. Né? Então, assim, por isso que eu falo, desde que eu comecei, cara, eu escutei isso no primeiro aniversário de 15 anos que eu fui com o cabeleireiro, eu era auxiliar dentro desse salão, e eu fui ajudar ele na troca de penteado no aniversário de 15 anos, na festa. E aí o dono da festa era dono de uma floricultura muito grande, lá em São José do Rio Pardo, e ele falou assim, a minha sede era muito grande. Ele ofereceu estágio para a escola inteira, onde eu fazia. E aí, todo dia um diferente. Aí, parava onde ir, eu ficava sabendo, eu ia lá, ia no dia daquela pessoa. Quando eu vi, tinha 3 meses que eu ia todo dia. E quando ele reparou isso, ele falou, você está contratado. Você entendeu? Mas você já está aqui tem 3 meses. E eu não ganhava R$1, hein? Não ganhava R$1. E aí, a menina que era a auxiliar mais velha lá com ele, não podia ir nesse aniversário, e ele chamou eu, vamos comigo para você me ajudar a fazer a troca do penteado, do formal pro despojado? Vamos. E aí fizemos tudo, né? Aí ele falou assim, vai, faz esse trem aí, você é bom pra fazer isso aí. Eu fui lá, ele deu a ideia, eu fui, montei, soltamos a menina. O pai da menina chegou deslumbrado, falou, nossa, ficou top demais. Ele falou, ó, esse rapaz aqui fez, e eu vou falar pra você, se ele continuar com essa fome que ele tem, ele vai ser o melhor barbeiro que essa cidade, o melhor cabeleireiro que essa cidade já viu. E por 3 anos, logo depois que ele foi embora, tal, pra Alemanha, pra Europa, por 3 anos seguidos, eu fui tesoura de ouro em São José do Rio Pardo e região. 3 campeonatos da Embeleze, eu disputei e ganhei fazendo feijão com arroz, né, fazendo básico, né, vi muitos showman lá, mas assim, o que eles não fizeram, a diferença entre eles e eu foi ler o regulamento. Porque tem tempos, cara. Então você tem que ler que ó, tem o tempo para pôr a capa, tem o tempo para tirar a capa, tem a hora certa para tudo. Entendeu? São os pré-requisitos do torneio. E é tipo assim, cortar lá, jogar o cabelo para cima com 3 tesouras na mão e beleza, bacana, técnicas de luxo, né? Mas, e outra, a proposta. Como que eu faço? Eu vou fazer um corte no Rodrigo aqui, o degradê dá 0 e vai ser um degradê. Aí a hora que olha assim, eu errei, aí eu tive que subir mais, aí já virou, foi um high fade.
ou um mid-fade, aí já não é mais um degradê. Então a proposta inicial tem que ser cumprida no final, os juízes vão avaliar. Então foi essa diferença, né? Como eu tinha mais receio, era mais novato no negócio, eu fiz tudo do jeito certinho. Talvez aqueles que já estavam mais velhos de casa deixaram a coisa acontecer, né? E eu agradeço eles, porque senão eu não tinha ganhado. E eu lembro até hoje, a primeira vez que eu tive que pôr um terno, cara, para receber esse prêmio. Acho que meu pai tem essa revista até hoje. Eu vou perguntar para ele, se ele tiver, eu vou pedir para ele mandar a foto do primeiro prêmio lá, saiu na revista e tal. Eu de terno, cara, era muito engraçado. Tanto que eu tava incomodado com aquilo. Menino novo, né, cara? Eu acho que eu tinha muito aí, eu não lembro se isso foi em 2003, 2004, 2005, eu acho que foi por aí, 2003, 2004. Eu tinha 20 e poucos anos, tava assim, né? Eu tava muito incomodado com aquele terno, aquela coisa assim, mas foi engraçado, foi muito engraçado. Então, assim, sempre tem que ser assim, cara, tem que ser diferente, né? Eu não vim para ser mais um. O que aconteceu comigo foi o seguinte: por um tempo eu fiquei estacionado, né? Quando eu fui embora para a Inglaterra, esses 3 anos que eu fiquei lá foram 3 anos que eu fiquei um pouco mais afastado da minha profissão. Afastado, que eu falo assim, não da mão de obra, porque eu estava sempre cortando cabelo lá, sempre fazendo luzes nas amigas dela que eu conheci lá, cortando cabelo, fazendo mesh, tudo. Eu falo assim, longe do mundo mesmo, daquele meu mundo ali, né, de ficar mais antenado nas novidades, aquelas coisas. E também foi o que a mudança, né, de direção, né? Saí de um ramo do cabeleireiro, onde eu atendia mais parte feminina, né, do que masculina, atendia masculino também, mas a maioria é feminino. E vim para esse mundo da barbearia, né? E aí foi onde a gente voltou a se antenar, tudo. E também por ter ficado numa cidade onde eu tive que recomeçar, né? Talvez, assim, se eu estivesse em São Paulo, eu estaria com salão até hoje, estaria ministrando curso que nem eu sempre fiz, mas hoje aqui com o ramo da barbearia, cara, eu estou muito satisfeito, muito satisfeito. Eu participei dos 2 mundos, o salão, em questão de rentabilidade, se você pegar a melhor barbearia e o melhor salão, o salão ainda vai vencer. É diferente, né? São processos diferentes, são processos mais caros dentro de um salão do que de uma barbearia. Mas também, como eu falei, né, exige muito mais de muito mais gente. E que hoje é muito difícil mão de obra, né? Mão de obra hoje, eu converso no comércio em geral, cara. Eu fico abismado de ver gente desempregado e o tanto de gente que tá precisando de gente para trabalhar. Sim. Então, assim, eu não consegui ligar ainda o que é que está acontecendo. Se as pessoas não estão querendo trabalhar e falam que está desempregada porque quer, ou porque serviço, cara, tem demais. Como eu atendo muito comerciante, todos me pedem referência, me pedem, me arruma uma pessoa para trabalhar assim, uma pessoa para trabalhar assim. Ou eu tenho um amigo que contrata na usina, ele falou, manda currículo, pede para mandar currículo para mim, estamos precisando de contratar, cara. Então, tipo assim, eu não entendo por que tem desemprego, assim, tem pessoas desempregadas, o tanto de gente que está precisando. Qualificação, às vezes, tudo bem, mas vamos lá, vamos procurar qualificar, né? Tem que estudar. Isso aí. Acho que falta um pouco de interesse da pessoa em se qualificar. Em se qualificar, talvez, eu não aquela vaga não serve para mim porque eu não sei mexer com aquele telefone, mas peraí, ué. Ali fazer um cursinho para poder mexer naquele telefone. Sempre não. tem uma opção. Curso grátis no Senac, Senai, curso online. Cara, o Sebrae, moço, você quer mais curso gratuito que o Sebrae fornece, cara. O Sebrae forma tudo e todos. Lá tem curso de cabeleireiro. Tem tudo. Tem tudo. O Sebrae realmente pode ser uma virada de chave para quem abraçar o Sebrae. Tipo, até questão de fachada, uma vez eu vi que eles dão uma parte do Aconteceu com nós, velho. Aconteceu com nós isso. Né, a gente era meio ainda, né, era pequeno, e aí foi um senhor visitou nós lá, não me recordo o nome dele, e ele ficou encantado com a barbearia e tudo, e quando ele saiu, ele viu que não tinha fachada. Aí ele voltou lá e falou assim, o que acontece que vocês não têm uma fachada? Eu falei, não, é porque a vida inteira eu fiz essas lonas, e agora começou a dar uma mudada, tem umas fachadas mais bonitas. E assim, como eu não tenho recurso no momento para poder fazer essa fachada diferente, eu vou esperar mais um pouco, estou esperando essa oportunidade e tal. E ele falou, mano, o Sebrae está aqui para ajudar vocês.
E aí explicou como que funcionava. Cara do céu, o Sebrae tem linha para muita coisa, para comerciante, para quem quer se formar, aluno que quer formar em curso, qualquer área de curso tem, sabe? E é tudo gratuito, assim, nós pagamos por isso, né? Sem saber, mas a gente que sustenta o Sebrae, né? Então, assim, só que tem, cara, e muita gente não sabe, né? Então, assim, fica a deixa aí para quem quer se aperfeiçoar, se profissionalizar, e um comerciante que precisa, o Bronx, né, a Arena Bronx, foi através da gente que conseguiu fazer o luminoso dele stop também com o Sebrae, entendeu? Eu falei pra ele, ó, ele tava lá no mesmo dilema que nós, tal, tinha acabado de começar, falei, cara, assim, ele foi lá, fez. Então, assim, tem recurso, cara, tem muito recurso. Inclusive, já que você puxou o gancho, a gente não ganha nada do Sebrae não, mas vai abrir, eu acho que em janeiro agora, a nova turma do Agente Local de Inovação. Vale a pena você se inscrever, se você é microempresa, eu acho, o MEI também acho que pode. Você tem toda uma consultoria ao longo de 6 meses, você é acompanhado, são visitas mensais ou quinzenais, e é sensacional, assim, é como se você tivesse um profissional muito experiente dentro do seu setor, te dando todo o suporte que você precisa de financeiro, administrativo, marketing, tudo. Mas direcionando, né? É muito top. Pois é, você vê o tanto que é legal. E é gratuito. É gratuito. É complicado. Na área de marketing também é difícil você achar a pessoa que sabe fazer o mínimo. Às vezes você seleciona a pessoa nem pela qualificação, mas pela vontade que ela tem de se tornar melhor. Né? Sim. Acho que eu, para escolher, esse dia para trás, me perguntaram como que eu fazia para escolher como que era a minha conversa com os barbeiros que eu contratava. Aí eu falei assim, primeira coisa é a conversa, frente a frente ali, né, ele vem para a entrevista e é ali que eu vou saber se na fala dele a gente sabe, né, analisar o comportamento, essas coisas, através dos estudos que a gente faz, se é uma pessoa que se enquadra. Porque qualificado profissionalmente tem muitos, mas aquela qualificação se enquadra dentro da sua empresa? Não é porque ele sabe cortar cabelo que ele vai dar conta de trabalhar lá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cortar cabelo é uma coisa, você ser uma pessoa maleável que se enquadra e se adapta a uma empresa é outra. Vários outros pontos. São outros pontos. Por isso que eu demorei muito para formar uma equipe. Muitos procuraram, né? E infelizmente eu não conseguia dar a chance para todos, porque eu via que não era, talvez eu até julguei alguém errado, mas não era o perfil que a gente procurava, né? Então assim, o perfil a gente vai procurando assim, estamos com um dos colaboradores mais novo que a gente tem lá, que é o Ramon, chegou por último, né? Então assim, na conversa ali, na primeira conversa que eu já tive com ele ali, antes de ele terminar de falar como ele se comportou, eu falei, esse aí já está contratado, ele só não sabe ainda, né? Então, assim, e é um cara que chegou, cara, e chegou com fome, e esse aí eu acertei 100% a análise que eu fiz dele, porque chegou com fome, ele foi até o que brincou do Red Bull aí, que a Poliana falou, chamei ele para ir nos cursos, ele está indo em todos os cursos, coisa nova já comenta. Vê coisa nova, ele comenta, ele quer trazer novidade para a barbearia pro ano que vem, ele quer fazer um curso diferente de um serviço que a gente ainda não tem, né? Então, assim, hoje ele está como líder de equipe lá, né, na barbearia. Então, assim, nessa conversa aí que você vai ver, porque não é só um currículo, cara. Eu acho que às vezes a pessoa pede um currículo ali e analisa a pessoa só pelo currículo, eu acho que tá errado. Hoje não dá mais pra você contratar só pelo que a pessoa sabe fazer. Sim. Você tem que chamar ela, cara. Você tem que ter uma equipe formada em análise, né, de pessoas, assim, de saber entender, né, a conversa, o comportamento, o gesto, equipe, né, para você ter essa conversa. Porque às vezes você deixa de contratar uma pessoa boa e contrata uma pelo currículo que não vai te agregar. Então, comportamento e outra, é muito mais fácil você moldar uma pedrinha do que pegar uma moldada e falar, mas eu não queria desse jeito aí, eu queria diferente, né?
Então ali, que nem o Iago é uma pedra que foi moldada ali, né? Eu que ensinei o Iago. O Douglas fez Instituto Mix, mas foi aprender a como trabalhar numa barbearia lá dentro da barbearia, né? O João Henrique, formado por mim também. O Juan, que é meu menino mais velho, que já vem aí, vai ser formado por mim. E o Ramon é um cara que já tinha 5 anos de profissão, mas trabalhava num estilo de barbearia totalmente diferente. Então ele está sendo moldado e ele está buscando cursos, coisa que ele não fazia onde ele trabalhava, que era por produtividade. Hoje ele está entendendo uma barbearia diferente, né? Então é legal quando a pessoa se abre para se moldar. A pessoa se abre, a pessoa tem a humildade de falar, não, eu tenho que mudar, esquecer o que eu sei e vou, entendeu? E vou aprender mais, porque se a sua mochila está cheia, você não pega bagagem nova. Não é porque você tem muito tempo de estrada que sua mochila tem que estar cheia, entendeu? Sua mochila tem que ter espaço sempre para você aprender coisas novas, e é o que a gente faz, a gente está sempre indo nos cursos, por quê? Porque sabe que sempre vai trazer algo novo. E sem contar, cara, que eu acredito que para vocês também tem curso, tudo. Quando você vai naquele curso e que você está ali no seu mundo, que você olha ao redor, todo mundo é do seu mundo. Sim. E você aprende alguma coisa lá que ainda você não sabia, cara, você volta numa vontade de trabalhar e mostrar aquilo. Então, assim, dá aquela massageada no ego também, sabe? Te tira daquela rotina. Então, às vezes você pode achar que você não está precisando, mas você está precisando, você sempre vai estar precisando daquilo ali. Isso aí, sempre tem a oportunidade de se tornar melhor, né? Opa! Mas é igual você falou, a pessoa que acha que já sabe tudo, acabou, dali pra frente não vai aprender mais nada. Se tiver com a mochila cheia, infelizmente vai ficar parado ali carregando aquele peso o resto da vida. É igual eu falei, tá errado? Não tá errado, né? Foi o que a pessoa escolheu para a vida dela e tá tudo certo. Mas para quem quer se destacar e quer aquela resposta daquela perguntinha, será que eu vou me tornar um milionário através da barbearia? É o tanto que você está disposto a se doar, o tanto que você está disposto a correr atrás para isso acontecer, né? Isso aí. E para quem não sabe ainda onde é a barbearia Feltran, como encontrar, pode falar olhando para a câmera aqui, ó. Cara, onde encontrar a barbearia, tantas redes sociais também. Hoje sim, né? Nós temos as redes sociais, tem pelo Google, né? Você pode pesquisar no Google, vai aparecer lá. Temos o Instagram da Barbearia Feltran. Pelo WhatsApp, né? Que é 64-98409-3595. Você consegue agendar. O app Barber, que é o aplicativo que a gente usa de agendamento, 24 horas disponível. Você pode agendar de madrugada, leva apenas 30 segundos fazer um agendamento. E o nosso endereço é a Avenida Brasil, 318A, né? Em frente à farmácia Drogasil, perto do supermercado comercial Rei, né? Bebida gelada. Estamos ali naquela galeria ali, são lojas, tem 3 lojas ali, uns apartamentos em cima. Fica fácil de encontrar. É na barbearia das motos. As 3 vezes, as 3 lojas. Sempre vai ter uma moto parada na porta. Uma, duas, 3, às vezes mais. Né, os amigos chegam e já param tudo em cima da calçada, acham que pode dominar a calçada. E pra quem duvida da capacidade deles, ó, hoje eu tô de modelo aqui, eu acordei antes de vir pra cá pro podcast. Tô feio, mas tô com o cabelo bonito. Mas tô arrumado. Nós estamos lá, gente. Nós estamos lá para poder atender todo mundo. Nós não temos distinção de público, viu? Nós não atendemos só rico, não atendemos só pobre, não atendemos só classe média, atendemos todo mundo que quer uma experiência diferente. Então, se você nunca foi numa barbearia que pode ceder uma experiência, você vê realmente o que é uma diferença. Às vezes tem gente que se pergunta, mas por que lá é mais caro um pouco? Vai lá que você vai compreender o porquê que é um pouco mais caro. Porque, né, tudo tem um custo para se manter, né? Então, tipo assim, se você tem uma geladeira pequena, o custo para encher ela é menor do que quem tem uma geladeira grande. Então, a barbearia hoje é uma barbearia que tem 6 cadeiras, né? Estamos 5 profissionais lá para atender. Então, assim, dificilmente você vai chegar lá e não vai conseguir um atendimento, a não ser que você seja específico com a pessoa, aí é melhor agendar, né? Mas estamos lá, todos trabalhando e pronto para poder oferecer a melhor experiência que você pode ter dentro de uma barbearia hoje. Assinamos embaixo. Bom, pessoal, acho
Acho que foi a nossa maior entrevista, né? Sim, já estão Tadinho, faz conversa. mais de 1 hora e meia, se não me engano. Quantas horas aí, Thalita, de podcast até agora? 1h55. Olha, quase 2 horas. Quando o papo é bom, vai embora. Exatamente. Eu falei, se deixar, nós fala até de madrugada. João Henrique falou assim, nossa, velho, não vou deixar, você não deixa mais falar muito não. Eu falei, quem vai falar é ele. Ele falou, então você vai se tirar só comigo. Falou. Que bom que falou. Falou o Uma menino. bela aula. Você não escuta silêncio na boca dele uma hora. Ele é uma coisa mesmo. Aquele é uma figura. Pô, mas, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Pra gente é muito importante vocês estarem aqui, que acreditaram na nossa empresa, através da assessoria, tiveram a confiança de vir aqui, porque a gente sabe que não é fácil falar na frente de uma câmera e tal, principalmente de si, do próprio negócio. Então, muito obrigado. Esperamos que vocês voltem aqui, até mesmo a equipe de vocês, quem sabe. E Vamos aumentar essa mesa. é isso aí. Vamos encher ela. Então, Agradeço Muito muito. obrigado. Obrigado. Sucesso a nós. Obrigado. A todos nós, se Deus quiser. Então, para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Até o próximo episódio do 360 Podcast. E é isso. Tchau. Tchau, tchau. Isso aí.